A nossa história começa com uns monstros invadindo uma vila de humanos. No meio da treta, tá lá o nosso protagonista, o Kai. O cara é gente boa, foi dar uma força, mas tá longe de dar conta dos monstrão sozinho. Ainda bem que aparece um maluco chamado Ouja. Esse sim parece sinistro. Ele tá pistola com a invasão dos macacos na vila que ele curte pra caramba. Sem querer papo, o Ouja resolve mostrar o poder do Deus da Terra que tá dentro dele. Começa a emanar um bagulho esquisito, uma energia louca, e os caras do lado já sacam que aquela marca divina quer dizer que ele é tipo um guardião protegido por esse Deus aí. Dá pra ver que o cara é forte mesmo. Mas aí os macacos mostram que também não são qualquer um. Um deles tem a mesma marca divina. Aí já viu, os dois saem na porrada. Mas Ouja é tão apelão que resolve tudo com um golpe só. Vitória garantida pros humanos. Os macacos dão no pé. E por enquanto a vila tá de boa. Um dos soldados chega todo empolgado e avisa o Ouja que acharam uma tal de pedra divina. Quando bebem o líquido dela, ganham tipo um boost de poder. Cada um toma um gole, agradece a Mãe Terra e ao espírito do Deus da Terra. Ficam se sentindo top, porque beber o núcleo da pedra aumenta a energia espiritual e deixa o povo mais forte. Kai, claro, já quer tomar litros daquilo pra ficar mais forte, mas o manso dá um corte. Nada disso, mano. Isso aí é pra tropa top. Nós aqui somos só o fundinho do poço. O mestre Vasco manda real. Essas pedras têm que ir pros guardiões tipo Ouja. A ideia é fortalecer quem já é forte pra manter o equilíbrio. Cá entende fazer o quê? Quem é do povão tem que se virar na raça mesmo. Quando todo mundo volta pra vila, rola uma festança daquelas pra comemorar a vitória contra os macacos. Mas até na comemoração, o rango que cada um pega depende do status. A galera mais forte e os filhos do chefe enchem um prato de carne, enquanto os pé rapados tipo o Kai se viram com um pratinho de sopa esquisita. A sopa até que não tá ruim, mas o Kai queria mesmo era meter o dente na comida top. Só que isso não vai rolar enquanto ele for um soldadinho de nada. Então ele jura que vai treinar até ficar mais forte e subir de nível. Assim que a festa acaba, o Kai já sai lá pra fora e começa a treinar com tudo. Só que é difícil treinar direito quando tu mal comeu o dia inteiro. No meio do desespero, ele grita que daria tudo por umas bolinhas de arroz. Aí do nada, o manso aparece e pergunta: "O que é bola de arroz?" O Kai responde que nem sabe direito, que essa palavra só apareceu do nada na cabeça dele, mas que sente que deve ser uma parada muito gostosa. Tem uma parada que o Kai tá querendo falar faz tempo. Ele aponta lá pra colina onde o pessoal enterra os soldados que morreram. Aquela parte é para quem tinha família, então vive cheia de gente cuidando das lápides. Mas do lado tem outra colina toda largada, cheia de túmulo de quem não tinha ninguém. Órfãos como Kai, por exemplo. Quando morrem, são jogados ali, sem ninguém para lembrar que existiram. Isso mexe com o Kai. Ele diz que entende que é meio inevitável, mas que não vai aceitar esse destino. Vai ficar forte o bastante para sobreviver e viver uma vida que realmente vale a pena. Só que para isso, não basta só comer pouco e treinar que nem louco. Ele precisa de alguma coisa especial, tipo uma habilidade secreta, alguma técnica braba que possa fazer a diferença nas batalhas. Só que ele ainda não sabe o que pode ser isso. Enquanto isso, lá no castelo, o Ouja e a irmã dele, Joss, estão indo até o quarto do pai deles. O Ouja fala pra ela que não precisa se preocupar com reunião de guerra, porque ela não vai lutar que nem ele. Mas a Joss insiste, dizendo que também quer proteger a vila. Só que ele manda aquele papinho de mulher da família do chefe não precisa aprender a lutar, e não adianta ela insistir que ele não vai deixar. A Joss fica bolada com isso, achando mó injustiça não poder lutar só porque é mulher. Pra piorar, ela olha pela janela e vê o Kai e o Manso se divertindo enquanto treinam. Como o Manso é mais velho e mais forte, ele acaba dominando fácil. O Kai só se defende sem conseguir fazer muito. O Manso fala que ele nunca vai ficar forte se só ficar fugindo, então o Kai tenta atacar. Só que abre demais a guarda, aí o Manso derruba ele fácil, e o Kai bate a cabeça no chão. Aí o bicho pega o Kai, toma uma pancada cabulosa e começa a ter umas visões de outra vida de lá do Japão. As memórias começam a pipocar na cabeça dele, e uma palavra parece bem clara: magia. Quando ele acorda, não faz ideia do que magia significa, porque essa palavra nem existe nesse mundo. Não é a primeira vez que ele vê memórias esquisitas, e parece que tem outras pessoas nesse mundo que passam por coisas parecidas, mas ele acha que não vale a pena contar pra ninguém. Afinal, saber sobre magia e bolinhas de arroz não ajuda em nada aqui, e além disso, magia era só história de criança no mundo dele. Mas, se por um acaso ele conseguisse usar magia de verdade, ia dar um show na próxima batalha, e com certeza isso ia fazer ele subir de status rapidinho. Enquanto isso, lá no castelo, o chefe da vila recebe uma carta de uma outra vila vizinha. Parece que estão sendo atacados por orcs,
e como tem um acordo de aliança entre as vilas, o povo de Ba tem que ir ajudar o mais rápido possível. O chefe fica meio bolado de ter que mandar os soldados de novo, sendo que mal tiveram tempo para descansar da treta com os macacos. Mas o Olja fala que soldado serve para isso mesmo, ser mandado de um lado para o outro e morrer pela vila. Não tem que reclamar. O chefe dá uma bronca. Os soldados também são parte da vila, pô. Não dá para tratar eles como se fossem peças descartáveis. Lá nos alojamentos, o Kai tá virando de um lado para o outro sem conseguir dormir. Ele não consegue tirar a ideia de magia da cabeça. O Manso percebe que tem algo incomodando e pergunta o que tá pegando. O Kai diz que não é nada demais, mas que teve um sonho onde ele criava fogo do nada. Por mais doido que pareça, ele achou que o Manso ia rir da cara dele. Só que, surpreendentemente, o Manso diz que já ouviu falar de uma história parecida. Um viajante estranho passou pela vila um dia e queria fazer fogo, mas estava sem nada para fazer fogo. E, normalmente, isso seria impossível, mas o cara só levantou o dedo e pá, surgiu uma chama do nada. O Kai ficou de cara ao saber que tem até história de alguém usando magia, mas o Manso logo mandou a real. Ele só ouviu isso de uma lenda antiga, então vai saber se é verdade mesmo, né? Mesmo assim, só de ouvir essa história o Kai já ficou pilhado para tentar aprender magia. No dia seguinte, ele mete o pé e vai para um cantinho escondido começar a treinar. Ele ainda não faz ideia de como a parada funciona, mas lembra que magia precisa de uma energia meio misteriosa, e o mais próximo disso que ele conhece é a tal da energia espiritual. Então ele tenta usar isso, ele estica o dedo, faz pose e comanda: vai fogo! Mas claro, nada acontece. Aí ele saca que talvez precise juntar essa energia direito. Tenta fazê-la circular pelos tais pedras dos deuses, mas continua tudo parado. Um fiasco. Enquanto isso, os orcs já estão chegando na vila vizinha e já mataram uma pá de soldado. A galera se reúne para contra-atacar. Eles ficam esperando na beira da floresta, e quando os orcs aparecem, é ataque para todo lado. O Manso manda um stabbing certeiro e já derruba um. O Kai, querendo mostrar serviço, se manda pra frente também, mas se ferra. Um orc tá com um corpo morto nele e o prende contra uma árvore. O bicho já vai finalizar o Kai, mas aí, chuva de flecha. O Manso chega e termina o serviço. Depois dá um esporro no Kai. Se é doido, vai se enfiar no meio sozinho? Mas o problema é que o Kai machucou a perna e agora nem consegue andar. Enquanto isso, o Ola tá destruindo os orcs geral. Ele é tão forte que os bichos começam a correr de medo. Só que ele não deixa barato e sai caçando os orcs sozinho, largando o resto da galera para se virar. Sem o Ola, o restante do grupo se ferra. O comandante manda todo mundo correr e se espalhar para tentar sobreviver. Mas com a perna zoada, o Kai e o Manso não tem chance nenhuma de fugir. O Kai, todo ferrado, manda o Manso ir embora. Vaza, mano. Não quero te arrastar comigo. O Manso até resiste, mas no fim vai, se desculpando e prometendo visitar o túmulo dele. O Kai mancando vai pro outro lado, sabendo que não tem chance, mas se recusando a morrer sem lutar. Ele escuta o orc chegando e tenta mais uma vez soltar magia de fogo. Nada. Aí o orc joga uma lâmina nele e acerta em cheio o ombro ferimento brabo. O orc sai do mato e começa a enforcar ele. Só que o susto quase mortal faz sair umas faíscas do dedo do Kai. O Kai, desesperado, vê as faíscas de novo e percebe que é agora ou nunca. Ele aponta o dedo pra cara do monstro e com tudo que tem, manda ver. Fogo na cara do bicho! O orc grita de dor, o Kai se solta e o monstro acaba caindo, todo torrado. O Kai fica orgulhoso de finalmente ter derrotado um monstro sozinho. Mas aí percebe um detalhe. A mão dele ainda tá pegando fogo. Ele começa a bater a mão desesperado para apagar. Mas vai ficando zonzo, o fogo tá sugando toda a energia espiritual dele. Se ele não parar isso logo, vai morrer torrado por si mesmo. Aí ele pensa rápido. Imagina que a energia espiritual é tipo uma represa que ele abriu. Para apagar o fogo, tem que fechar a represa. Manter a calma. Difícil, né? Principalmente porque o orc ainda tá vivo e vindo na direção dele. Mesmo tremendo na base, o Kai consegue parar o fluxo de energia. Mas o orc já tá em cima. Mesmo cego da cara queimada, o bicho ainda consegue pegar o Kai e sair andando com ele. Mas aí o Kai saca que o orc não percebeu que ele ainda tá vivo, deve ter ficado cego mesmo. O Kai sabe que tá ferrado, sem força, mas pensa: se for pra morrer, vou levar esse desgraçado junto. Quando o orc passa perto de um penhasco, o Kai puxa uma faca e dá um corte no peito do monstro. Os dois caem juntos no rio, logo abaixo. De algum jeito, o Kai sobrevive à queda e se arrasta pra fora da água segurando a faca dele. Só que ele tá quase sem energia espiritual, então precisa agir rápido se quiser continuar vivo. Ele vê o corpo do orc ali perto e agora tá morto de verdade. Aí ele mete a faca no bicho e arranca a pedra divina de dentro. Beber o líquido da pedra divina pode ajudar ele a recuperar a energia, então o Kai nem pensa duas vezes e engole tudo de uma vez.
Conforme a energia começa a fluir, ele já vai se sentindo melhor. Deita encostado numa árvore para descansar e com um tempinho para pensar, se dá conta de que é a primeira vez que toma uma pedra divina inteira. Agora, pelo menos, não vai mais ter problema com energia espiritual. Mas o ombro dele ainda tá sangrando pra caramba e ele acha que vai acabar morrendo ali mesmo. Pelo menos, pensa ele, vai morrer olhando para um pôr do sol bonito. Enquanto isso, lá na vila, a galera já voltou da luta contra os orcs e tá se preparando para comemorar a vitória. Só que o Manso tá na bad. Um dos soldados vê ele assim e tenta animar, manda ele ficar de boa e curtir a vitória. Só que aí o cara percebe que o Kai não tá por ali e acha estranho, já que os dois vivem juntos. Demora uns segundinhos, mas aí a ficha cai. O Kai deve ter morrido. E em vez de consolar o Manso, o cara ainda manda um esquece isso, o Kai não servia pra nada mesmo. Mauzão. Enquanto isso, o Kai tá apagado debaixo da árvore. Quando acorda de manhã, fica surpreso de ainda estar vivo, e melhor do que nunca. A perna quebrada sarou, o corte no ombro também fechou, tá zerado. Ele curte esse milagre todo, mas fica encucado porque sabe que beber uma pedra divina não devia curar ferimento pesado assim tão rápido. Ele olha para a parede atrás dele e vê que é uma pedra cheia de inscrição. Tenta dar uma olhada melhor, mas tem mato cobrindo tudo. Então ele usa magia de fogo para queimar, só que o poder dele tá muito mais forte agora, e ele acaba sendo jogado longe, atravessando o vale. Quando se levanta, olha o reflexo na água e leva um susto. Tem um brasão divino aparecendo no rosto dele. Ele saca na hora que aquilo ali é o símbolo de um portador guardião. Mas uns segundos depois as marcas somem e ele acha que pode ter sido só coisa da cabeça dele. Aí ele volta até a pedra para tentar entender as inscrições, mas é tudo escrito numa língua que ele não conhece. Desiste e resolve começar o caminho de volta para a vila. Acha uma parede de pedra que parece dar para escalar e começa a subir. Só que num segundo o brasão aparece de novo e ele esmaga a pedra que estava segurando. Cai de novo no vale. No começo, pensa que a pedra estava podre, mas aí tenta outra e também esmaga fácil. Aí cai a ficha. Ele ficou bem mais forte depois de beber a pedra divina, e ele fica felizão com isso. Enquanto está comemorando, ouve uma voz mandando ele embora dali. Ele não quer nem saber de onde veio, então sai escalando a parede na velocidade da luz. Quando chega no topo, fica todo bobo com o quanto foi fácil, mais empolgado ainda com um poder novo. Mas aí começa a pensar, será que isso é mesmo proteção divina? O brasão de portador guardião dizem que é dado pelos deuses da Terra, só que o Kai não lembra de ter recebido poder de Deus nenhum. Talvez tenha rolado enquanto ele estava desacordado. De qualquer forma, ele decide guardar esse segredo por enquanto. Melhor não sair contando pra galera da vila. De volta na vila, o Manso acaba de fazer uma tumba pro Kai. Só que bem na hora o Kai aparece andando como se nada tivesse acontecido. Manso fica super feliz de ver ele vivo, e a vida volta ao normal rapidinho. Só que agora o Kai tá mandando muito bem nas tarefas. Ele tinha que era só um pedacinho do campo. Mas antes mesmo de se dar conta, o Kai já tinha arado o campo todo, e quase nem suou. Aí bate um leve desespero nele, com medo da marca divina aparecer, mas quando olha seu reflexo na água, percebe que tá tudo certo. A marca provavelmente só aparece quando ele força demais. Então, enquanto ele não exagerar, tá de boa. A galera percebe que ele tá bem mais forte e pergunta se rolou alguma coisa. O Kai fica meio sem saber o que dizer, então acaba mandando a real. Contou que tomou a pedra divina do orc que ele matou. Todo mundo fica em choque, porque soldados normais, como eles nunca têm acesso a uma pedra divina inteira. Mas como o Kai estava entre a vida e a morte, não teve escolha. E ainda conta que no caminho de volta para a vila, teve que beber a pedra divina de uns 40 orcs que encontrou pelo caminho. Aí geral entende o motivo dele estar tão apelão e o Manso dá os parabéns por ter voltado vivo. Enquanto isso, uma das minas da vila, a Elsa, não para de encarar o Kai. As amigas dela já começam a zoar, falando que ela tá na dele. Ao mesmo tempo, lá na vila, a princesa Josie vai até o depósito para trocar uma ideia com o responsável pelo estoque. Ele fala que já preparou todas as oferendas para o cemitério, então ela pode partir para a limpeza dos túmulos quando quiser. De manhã bem cedo, o Kai tá treinando a magia de fogo dele, que, aliás, está bem mais forte do que antes. Aí a José aparece e já manda ele se explicar, porque tá achando tudo muito suspeito. Como é uma ordem direta da princesa, ele não pode negar, então conta tudo sobre o poder dele com fogo. Mas ela nem fica tão surpresa assim, porque já ouviu falar de gente com habilidades parecidas. Só que geralmente quem tem esse tipo de poder vem de família especial ou é monge, o que não é o caso do Kai, então ele é um baita caso raro. E o mais doido, ele nem parece cansado, mesmo tendo usado mó energia espiritual. A José lembra de um boato de que o Kai ficou fortão depois de comer várias pedras divinas, então ela acha que ele deve ter um estoque de energia espiritual bem maior que o normal. Aí ela chama o Kai para treinar com ela, e ele, claro, não pode recusar. Pouco tempo depois, os dois já estão trocando golpes com lanças de treino. Mesmo mais forte do que antes,
O Kai não consegue passar por cima da Josie fácil, porque ela é uma portadora do guardião. E ele também não quer se esforçar demais e acabar deixando a marca divina aparecer, então precisa maneirar. Quando o duelo acaba, ele vai até o poço buscar água e fica surpreso por ter aguentado o treino numa boa mesmo se segurando. Isso só prova que, se ele usasse toda a sua força, nem a Josie teria chance contra ele. Logo em seguida, a Josie pede água também, e o Kai corre para levar. Enquanto ela lava o rosto, ele pergunta se todos os portadores do guardião são fortes daquele jeito. Aí ela responde que na real ela é uma das mais fracas, porque o pai e o irmão dela são bem mais poderosos. A força de um portador depende da proteção do deus da terra daquela região. Mas mesmo com a bênção divina, o guerreiro tem que treinar também, coisa que a Josie não anda fazendo muito. Tecnicamente, ela nem precisa lutar, já que as mulheres da vila não são obrigadas a entrar em batalha. Mas como portadora do guardião, ela tem a missão de proteger o povo quando der ruim, então sim, ela precisa ficar mais forte. Aí ela solta que a função de um portador do guardião não é só sair na porrada. O Kai fica confuso e ia perguntar mais, mas aí o galo canta e a Josie tem que vazar antes de alguém ver ela fora do castelo. Antes dela ir embora, o Kai ainda pergunta o que ela quis dizer com aquele papo de que os portadores fazem mais do que só lutar. A Jo, que já pegou simpatia por ele, até queria explicar, mas isso aí é contra as regras. Então ao invés disso, ela vira pra ele e manda um: "E aí, bora colar comigo na faxina mensal dos túmulos?" O deus da terra dela tá consagrado lá na vila de Ita, então ela diz que vai desenrolar tudo pra levar o Kai junto. E quando chegarem lá, ela explica o resto da parada. Kai topa voltar. E aí, uns dias depois, a Josie parte com ele e mais uns soldados para tal vila. Eles foram escalados para proteger ela. Vai que rola alguma treta, porque aquela área é território dos macacões gigantes. Só que os caras acham meio esquisito esse rolê, porque geralmente é outro esquadrão que cuida disso. Aí um dos soldados do grupo do Kai comenta que ouviu um boato. Parece que foi a própria Josie que pediu pro Kai ir com ela, por isso que botaram o time inteiro nessa missão. Ele pergunta pro Kai se é verdade, e o Kai até tenta responder, mas o Manso já corta no meio da fala e manda a galera deixar o moleque em paz, dizendo que não tem como a princesa saber nem quem é ele. No fim, eles chegam na tal vila, só que, pra surpresa do Kai, o lugar é só ruína. Virou terra de ninguém depois que os monstros passaram o trator por lá, então os moradores foram obrigados a meter o pé. Mas ainda tem um túmulo por lá, e é dever deles manter aquilo em ordem em nome do deus da terra. Só que o poder do deus local tá tão fraco que a terra tá morta, seca, sem vida. Aí a Josie aparece e fala que quer dar uma volta pela vida e precisa de alguém para acompanhar. Um dos soldados se oferece na hora, todo empolgado, mas ela manda um: "Valeu, mas quero que o Kai venha comigo." Os dois começam a dar um rolê por ali, e quando chegam num jardinzinho com umas flores, a Josie se ajoelha e começa a rezar. O Kai até pensa em perguntar o que ela tá fazendo, mas ela já solta: "Quietinho aí, hein?" E do nada começa a sair uma aura vermelha do corpo dela, indo para as flores. Quando ela termina, ela explica que estava orando para atrair a bênção do deus da terra. Só os portadores de guardião conseguem fazer isso, tipo, é coisa de vínculo com Deus mesmo. Só que, como a vila foi abandonada, o espírito do deus dela enfraqueceu muito, e isso explica por que ela não é tão forte quanto o pai ou o irmão dela. Lá na vila de Lag, onde eles moram agora, dá pra plantar de tudo por causa da força do pai dela, mas ela mal consegue manter aquele jardinzinho de flores. Por isso, o pai dela nunca parou de treinar. Se ele ficasse fraco, a vila inteira estava lascada. Os deuses da terra até dão poder para os portadores, mas isso depende também do quanto a pessoa é forte. Por isso que todo guardião tem que treinar muito e tomar um monte de pedra divina. Depois disso, os dois voltam para o grupo, e é hora de limpar o túmulo. Eles descem até as ruínas, enquanto alguns soldados ficam de vigia. Enquanto o Kai e a Josie estão lá limpando o túmulo, ele dá uma olhada de perto na pedra e percebe que é igualzinha àquela que ele viu no vale. Quando ele toca na inscrição, todas as palavras aparecem traduzidas na mente dele, tipo mágica. Fala o nome do deus da terra daquele túmulo. Aí ele vai pro outro lado para tentar ler mais, mas não consegue entender. As palavras fazem sentido separadas, tipo cheio e templo, mas juntas não formam uma frase que faça sentido. A Josie percebe que o Kai tá falando sozinho e pergunta se aconteceu algo. Ele ia responder, mas aí acaba sendo pego de surpresa com o decote dela. Fica todo sem graça e desvia o olhar rapidinho. De repente, os soldados chegam correndo avisando que tem um grupo de macacões vindo na direção deles. Todo mundo sai voando de lá, tentando esconder o túmulo, mas antes de conseguirem fugir, os bichos já aparecem. O capitão manda o Kai e o Manso levarem a Josie de volta para a vila, enquanto o resto segura os monstros. No meio da fuga, 2 macacões aparecem e bloqueiam o caminho deles. O Manso já se posiciona para lutar, mas aí um dos bichos pisa em cima do jardim que a Josie cuidou com tanto carinho.
Ela fica puta da vida, parte pra cima do bicho e grita que vai matar ele pelo que fez. O macacão até se assusta quando vê as tatuagens da Josie, mas logo percebe que ela não manja nada de combate e começa a atacar. Ela tá tremendo de medo e o bicho já vai dar o bote quando o Kai aparece e mete a lâmina no peito dele. Na sequência, ele vê o segundo macacão atacando o grupo do Manso, então pega o machado do chão, acerta o ombro do bicho e depois dá um pulo sinistro. Crava a arma na cabeça da criatura. Todo mundo fica em choque com a facilidade com que o Kai derrubou os dois monstros. Mas a Josie fica ainda mais chocada, porque por um segundo ela viu as tatuagens de portador de guardião no rosto do Kai. Depois que volta pra Vila de Lag, a Josie leva uma bronca daquelas do Ora. Ele ficou sabendo que ela quase se lascou toda pulando no meio da briga, aí já chegou gritando que é por isso mesmo que ele não quer ela lutando junto com os soldados. Só que o Moloch dá uma acalmada nele e diz que o mais importante é que a Josie tá viva e bem. Mas por hora, ele acha melhor focar em aumentar as patrulhas na região, porque o inspetor vai aparecer por lá em breve. O Ora concorda e vai avisar os soldados sobre os novos horários das rondas. Quando ele sai, a Josie pede desculpa pro pai por ter causado tanta confusão. Só que o Moloch nem tá bravo. Ele já ficou sabendo de tudo, inclusive da parte em que o Kai detonou 2 macacos gigantes sozinho. O velho, na real, até é curioso pra ver o que mais o Kai vai aprontar no futuro. Enquanto isso, o Kai tá lá, de boa fazendo uns corres, quando do nada uns amigos agarram ele tirando onda porque agora estão chamando ele de herói por ter salvado a Josie naquela missão na Vila de Ada. E ainda tá rolando boato de que ele e a Josie ficaram bem próximos por lá. Umas meninas veem a cena e acham que os moleques estão só zoando, mas a Elsa não tira o olho do Kai nem por um segundo. As amigas já sacam o clima e começam a zoar ela, falando que se não for logo trocar ideia com o cara, a outra vai roubar ele dela. E parece que elas tinham razão, porque minutos depois a Josie aparece e chama o Kai para trocar uma ideia no particular. Ele topa mesmo sem fazer ideia do que é. Aí os dois vão para um beco mais reservado. A Josie começa agradecendo direitinho o Kai por ter salvado ela em Ada, mas diz que durante a luta jurava ter visto um brasão divino no rosto dele. Só que agora, olhando bem de perto, ela acha que estava viajando, porque qual a chance do Kai, do nada, virar um portador de guardião, né? Ela também diz que percebeu o quanto tá fraca e que vai treinar feito louca para ficar mais forte. E já deixa claro que era o Kai treinando com ela todo dia de manhã. O Kai até queria escapar, mas não consegue dizer não pra ela, então acaba topando. O detalhe é que os amigos do Kai estavam espiando tudo de trás de uma árvore ridiculamente pequena pra esconder alguém. Eles nem fazem ideia do que os dois estão falando, mas ficam morrendo de inveja do Kai, que tá colado com a Josie. Mais tarde, o Kai volta pros afazeres dele e começa a cortar lenha, quando a Elsa aparece com uma tigelinha de água. Ele pergunta se é pra ele, e ela diz que achou que ele devia estar com sede depois de tanto esforço. Ele agradece porque realmente estava seco, e agradece o gesto. Aí chega uma amiga da Elsa chamando ela para voltar pro trampo. O Kai acha que ela só foi gentil, mas o Manso, que tá ligado em tudo, manda a real e diz que o Kai é um cara de sorte. Logo depois, o Kai escuta um canto de pássaro esquisito vindo de longe, e reconhece que é o mesmo que ouviu lá no vale, mas não entende por que tá ouvindo isso agora. De noite, ele tenta dormir, mas o canto do pássaro não para. Então ele levanta e decide seguir o som. A vila tem um muralhão, mas o Kai, com a força que tem agora, salta por cima fácil. Aí mete o pé correndo a toda velocidade de volta pro vale onde tudo começou. Quando chega na árvore, ele vê de novo aquela tábua de pedra. Agora que sabe que aquilo é o túmulo de um deus. Tenta ler o que tá escrito, mas não consegue. Mesmo assim, agradece o deus por ter salvo ele e passa o resto da noite limpando direitinho a pedra. Até deixa uma oferendazinha lá antes de começar o caminho de volta pra vila. Só que no meio do caminho, bate a fome. Ele bebe um pouco d'água do rio e pega umas frutas das árvores. Fica de cara com a quantidade de comida boa que tem na floresta e até pensa que podia morar ali. Aí vem a ideia. E se eu construísse uma casinha aqui no meio do mato? Para isso, ele precisa de madeira. Sobe no penhasco e acha uma árvore grandona que parece ideal. Mas de perto ele percebe que não vai dar para derrubar ela só com a faquinha que tem. Então tenta usar a magia de fogo dele, aumentando a intensidade até criar uma espécie de lâmina de fogo na mão. Só que madeira pega fogo fácil, né? E aí, ele acidentalmente começa um incêndio na floresta. Ainda bem que consegue apagar antes de chamar a atenção de algum deus do controle. Mas agora precisa bolar outro jeito de cortar a árvore. E pensa, se conseguiu criar fogo do nada, dá pra pensar em outro truque. De repente lembra de uma aula de química do ensino médio. E parece que ele prestou atenção mesmo, porque lembra de tudo sobre estrutura molecular. Ele percebe que se quiser cortar a árvore precisa quebrar as ligações das moléculas. Então encosta a mão na árvore e começa a tentar manifestar a energia espiritual de um jeito que consiga cortar a parada de verdade. Mas antes que consiga ativar o bagulho todo, ouve um barulho vindo da direção do vale. Vai dar uma olhada.
Quando a câmera volta para a árvore, dá para ver que ele realmente conseguiu separar as moléculas. Já no vale, o Kai encontra um grupo de crianças com equipamentos de escalada, prontas para descer por lá. Ele não sabe o que elas estão planejando, mas sente que é sua responsabilidade proteger aquele lugar. Então o Kai pula lá de cima prontinho para dar uns tapas em umas crianças, mas quando ele chega mais perto ele percebe que, peraí, esses caras não são crianças, só são baixinhos mesmo. Aí o líder deles dá um passo à frente e se apresenta. Porik, chefe do povo Cora. Kai nunca ouviu falar desses Coros e acha muito doido o chefe deles falar a língua dos humanos direitinho. Porik explica que já tiveram uns rolos com mercadores humanos antes, e parece que os humanos acham os produtos deles de altíssima qualidade. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Porik quer pedir desculpas por terem chegado sem avisar. Ele diz que estão ali por causa de um acordo antigo com o Deus do Vale, que mora naquele lugar. E pelo que eles sabem, esse Deus tem aparência de humano, então eles acham que o Kai é esse tal Deus do Vale. Porik continua explicando que o povo dele vive quietinho na floresta há gerações, adorando os deuses da terra. Mas uns dias atrás os orcs vieram meter o louco, tentando roubar o deus da terra deles. E como os Coros são bem fraquinhos, não conseguiram segurar a bronca e tiveram que meter o pé de casa. Aí Porik chama o Kai de Deus Árbitro Ancestral e pede ajuda para recuperar a terra deles. Kai fica tipo o quê? Sem entender nada, e pergunta que raios é esse tal Deus Árbitro. Porik explica que, segundo as lendas, um Deus Árbitro é alguém que recebeu o poder da criação para proteger as criaturas da floresta. Mas o Kai acha difícil acreditar que estão falando dele. Só que aí um dos Coros solta a voz e fala que não acredita que o Kai seja esse Deus, porque a lenda diz que o Deus Árbitro é um guerreiro sinistrão que mete medo e pune quem bagunça a paz da floresta. E o Kai sinceramente nem parece bravo. Mas Porik insiste, diz que tem certeza absoluta que o Kai é o cara. Ele fala que consegue ver nitidamente a energia espiritual do Deus do Vale no corpo do Kai. Anos atrás, Porik entrou no Vale sem permissão e foi castigado pelo Deus do Vale, que tirou os 2 olhos dele. Mas em troca, ele ganhou a habilidade de ver a energia espiritual do mundo. E quando olha pro Kai, vê claramente a energia do Deus do Vale. Então pra ele tá mais do que provado, o Kai tá com a bênção do Deus. E além do mais, eles já fizeram um sacrifício, então o Kai meio que tem que ajudar. Kai fica tipo, sacrifício? Como assim, parceiro? Aí o Porik solta que sacrificou a neta dele, a Aru, pro vale, hoje mais cedo. Kai entra em pânico e pede pra levarem ele onde a Aru foi deixada. Eles mostram a corda que ela usou pra descer pro vale. Só que a corda arrebentou faz tempo, então ela provavelmente caiu e se lascou lá embaixo. Kai mergulha no vale e encontra o corpo da Aru lá no fundo. Felizmente ela ainda tá viva, mas tá sangrando pra caramba e não vai durar muito. Aí o Kai lembra de como as feridas dele se curaram quando chegou nesse lugar, então tenta usar magia pra salvar ela. Ele fecha os olhos e imagina os machucados sendo curados. E nessa, ele começa a visualizar os tecidos do corpo da Aru. Mesmo sem saber nada de biologia, de repente ele sabe que a mitocôndria é a usina da célula. E com esse conhecimento de biomago, ele consegue curar os ferimentos da Aru. Kai fica chocado que deu certo, mas vê que a Aru vai ter que descansar um pouco antes de levantar. Enquanto isso, houve uma gritaria lá no topo do vale. Os orcs estão atacando. Os Coros não têm a menor chance contra aqueles brutamontes, mas aí o Kai chega como um raio e atravessa o peito de um dos orcs com uma estocada. Só que enquanto ele estava fora, alguns Coros já tinham morrido, e quem fez isso foi o chefão dos orcs. Esse líder ainda tenta se mostrar todo poderoso, exibindo seu símbolo divino para assustar o Kai, mas a lâmina dele ainda tá pingando com o sangue dos Coros. Então o Kai não vai dar para trás, não até fazer justiça. E o Kai não é o único pistola da história, porque ele ouve uma voz na cabeça dele dizendo para matar o orc e encher o coração dele de medo antes de morrer. A voz é do Deus do Vale. Como portador do Deus, Kai tá pronto para fazer o que tem que ser feito. Mas antes de começar a porrada, Porik aparece e diz que vai ajudar. Ele não é tão forte quanto o Kai, mas também é portador, então pode segurar a onda. Kai curte a ideia, 2 é melhor que 1. E para mostrar pros orcs que eles estão ferrados, Kai ativa o símbolo divino dele também. A confiança dos orcs vai pro ralo na hora, mas o líder deles obriga todo mundo a atacar. Então eles vão pra cima e morrem logo de cara, com o Kai matando 2 de uma vez. Um orc tenta pegar o Kai de surpresa por trás, mas Porik chega cortando o bicho no meio, salvando o dia. Kai agradece, mas Porik fala que só consegue lidar com os mais fracos, e que o grandão lá é com o Kai mesmo. Kai pega um dos cutelos no chão e começa a andar lentamente na direção do chefão. O orc percebe que se lascou bonito e tenta mandar aquele papo furado. O bicho fala a língua dos humanos e diz que não precisa lutar, que ele só queria atacar os Coros, não tem nada contra o Kai. Normalmente o Kai até deixaria passar. Mas os orcs mataram uma galera inocente ainda por cima no vale dele.
E é aí que o orc vê a energia azul brilhando no corpo do Kai, a energia de um deus. Aí o orc começa a implorar por misericórdia, mas o Kai tá nem aí e não tem piedade nenhuma pra dar. O orc, no desespero de sobreviver, parte pra cima dele. Mas o Kai não dá chance. Corta o braço do bicho com a lâmina de energia e ainda enfia a lâmina no peito dele pra arrancar a pedra divina. O Polek vê tudo isso e fica ainda mais certo. Esse cara é o mesmo deus que arrancou os olhos dele um dia. Um deus que observa o mundo desde antes da Era dos Deuses, o tal do Árbitro. E essa é a primeira vez que o Kai mata um portador de guardião. Polek explica que quando alguém bebe a pedra divina de um portador de guardião, herda o poder do falecido. E esse tipo de pedra é bem mais forte que uma normal. Então o Kai parte a pedra no meio e antes de tomar oferece metade pro Polek. Ele até pergunta se o Kai tem certeza disso. E o Kai responde que ele merece por ter ajudado na treta com os orcs. O Polek aceita e agradece pela moral. Eles bebem a pedra divina e o Polek já cai de joelhos, porque o bagulho bate mais forte do que ele esperava. O Kai até parece de boa no começo, mas segundos depois desaba no chão de dor. A galera corre pra ver o que tá acontecendo, mas ele só pede um tempo pra descansar. Avisa que vai ficar lá no vale e ninguém deve incomodar nem pisar lá sem permissão. Enquanto tá deitado, o Kai tem um pesadelo com a infância dele nesse mundo. Lembra de quando a vila dele foi queimada por uns macacos gigantes, forçando ele a fugir e buscar abrigo em Leg. No dia seguinte, ele acorda todo coberto por um cobertor e leva um susto ao ver que a Alu tá dormindo do lado dele. Ele se assusta e pergunta o que ela tá fazendo ali. Ela explica que não queria que ele pegasse um resfriado, então deitou do lado para esquentar. Mesmo o Kai tendo salvado ela, a Alu foi mandada para lá como oferenda, então ela diz que vai passar o resto da vida servindo ele. O Kai fala que não precisa de serva nenhuma e manda ela voltar para casa, mas a Alu diz que não pode. O Por falou que se ela não cumprisse o papel de oferenda, uma desgraça ia cair sobre os Tors. Então ela se recusa a ir embora. Kai tenta convencer ela a voltar para a vila, mas aí percebe que o sol já tá alto, precisa voltar para Lag antes que notem que ele sumiu. Ele sobe correndo o vale, achando que a galera já teria ido embora, mas se surpreende ao ver que os Korers ainda estão lá. Eles não têm mais onde morar, já que a vila deles foi destruída. Polek agradece por ele ter salvado todo mundo dos orcs e pede para ficarem ali por perto, servindo ao deus do vale. Kai até fica com pena. Então permite que fiquem nas redondezas, mas deixa claro: ninguém entra no vale sem permissão. Antes de ir embora, Cororus chama o Kai para falar algo importante. Pouco tempo depois, o Kai volta pra Lag e dá de cara com a Josi brava porque ele chegou atrasado pro treino da manhã. Ela pergunta onde ele tava, mas ele não pode contar que saiu da vila, então inventa que dormiu demais. Logo depois, o chefe aparece e pergunta pros amigos do Kai se sabem onde ele tá. O manso diz que ele devia estar nos depósitos perto do castelo. Quando o Moloch encontra o Kai, desafia ele para um duelo. Ouvindo as histórias sobre como ele protegeu a Josi, Moloch quer ver de perto o quanto o moleque é forte, mas é só um treino amistoso, sem risco de morte. O Kai até fica aliviado, mas lembra do aviso do Polek. Precisa manter o lance de ser portador de guardião em segredo. Ainda tá no início e é alvo fácil até dominar o poder, então o brasão divino dele não pode aparecer de jeito nenhum. Moloch ataca primeiro e o Kai só esquiva e desvia, mas acaba se empolgando demais e o brasão aparece. Ele respira fundo, se acalma e faz o brasão sumir. Aí parte pra cima e tenta acertar o Moloch com a lança, só que o cara é tão troncudo que a lança se despedaça. Kai agora tem que lutar no mano a mano, mesmo sem arma, não desiste. Mas, igual o cara que virou míssil no meio da luta com o gorila, ele é jogado longe. Moloch curte a luta e ajuda ele a levantar. Diz que a partir de amanhã vai treinar o Kai pessoalmente. O Kai não queria, mas não pode recusar um convite do chefe. A José fica impressionada que o Kai aguentou o tranco contra o pai dela. Já o Ora nem liga muito, ainda acha que o Kai é só mais um camponês. Mas a Josi já tá pensando no próximo treino. Depois que o Moloch vai embora, Manso e o resto dos amigos do Kai vão zoar ele porque agora tá preso treinando com o Brutamontes. Com o Moloch e a Josi puxando ele o tempo todo, o Kai nem consegue sair da vila mais. Mas aí ele finalmente arruma um tempo e volta pro vale. Fica feliz de estar de volta até ver uma casa com fogo aceso. Fica pistola, achando que os Korers entraram no vale mesmo depois do aviso. Só que quando vai ver quem foi, percebe que era só a Alu mesmo. Mas a Alu, na real, nunca foi embora. Então, tecnicamente, ela não tá quebrando nenhuma regra. E ela tava se preparando pra volta do Kai, então já chega com um pratão de comida feito só pra ele. O Kai até ia mandar ela sair fora, mas aí viu a comida e pensou: quer saber? Deixa ela por aqui mesmo.
A Lu pergunta se ele curtiu a comida e o Kai responde que tá uma delícia. Mas além do sabor, é o maior banquete que ele já comeu na vida. Ele até pensa que seria top ficar ali pra sempre, porque na vila a comida que ele recebe é sempre pouca. Só que pra surpresa dele, no dia seguinte, quando vai pegar a refeição na cantina, ele recebe um pratão bem servido. A moça da cozinha fala que é porque ele tem se esforçado muito. O Kai agradece todo feliz, mas aí os amigos ficam com inveja e vão perguntar pra moça por que só o Kai tá recebendo esse agrado. Ela manda na lata: "Vocês só enrolam o dia inteiro, quer comida extra? Então rala." Enquanto isso, do outro lado da cantina, a Elsa tá servindo o povo da vila, mas fica tão distraída olhando pro Kai que acaba jogando comida demais no prato de um cara aleatório. Agora ela tem que convencer o cara a devolver o extra. Nos dias seguintes, o Kai continua saindo escondido da vila à noite para dar um pulo no vale, e já que tá por lá, decide ajudar a Lu a construir uma casa. Mas óbvio que ele não consegue terminar tudo em um dia. A primeira coisa que ele faz é derrubar uma árvore com a espada de energia dele. No dia seguinte, ele volta para a vila de Lag e passa o dia treinando com o José. Aí à noite, volta pro vale para continuar a obra. Ele tá ficando cada vez mais acostumado a ir e voltar sem ninguém perceber. E tá curtindo demais essa vida nos dois lugares. Um dia, ele e os amigos recebem a missão de mover uma pedrona gigante para abrir espaço para os novos campos de cultivo. Mas mesmo juntando todo mundo, a pedra nem se mexe. Aí o Moloch vê que o pessoal tá penando e resolve ajudar só por hoje. Todo mundo dá espaço e o Moloch vai lá, pega a pedra e começa a levantar com toda a força. Mesmo sendo super forte, o Moloch ainda sua para tirar a pedra do chão. Mas depois de um esforço sinistro, ele consegue levantar a parada acima da cabeça. Com a pedra fora do caminho, finalmente dá para arar a terra e plantar. E com mais campos, a vila de Lag só tende a crescer. O Moloch fica feliz de ter ajudado. Ver o Moloch daquele jeito dá uma motivação danada pro Kai, que decide que quer ser um guardião tão brabo quanto ele. Então naquela mesma noite, lá no vale, ele tenta usar os poderes dele para fazer uma flor crescer. Mas por mais energia que ele use, a flor nem se mexe. Ele pode até ser forte fisicamente, mas ainda tem muito que aprender antes de se considerar um guardião de verdade. Na manhã seguinte, o Kai volta pra Lag. Normalmente ninguém tá acordado tão cedo, mas hoje ele cruza com a Elsa nos campos de flores. Ele pergunta por que ela tá ali tão cedo e ela diz que só queria curtir as flores enquanto tão desabrochando. O Kai nunca ligou muito pra isso, mas admite que elas são bonitas mesmo. A Elsa comenta que essas flores lembram as que tinham na vila onde eles cresceram. O Kai fica sem entender, mas ela continua contando que, quando a vila deles estava pegando fogo, eles tentaram salvar pelo menos as flores. Aí o Kai finalmente saca que a Elsa também era daquela vila. Ela fica bolada que ele não lembrou dela, já que ela estava bem ali quando tudo aconteceu. Mas pra defesa do Kai, ele era bem novinho e quase não lembra de nada. O Kai pode não ter reparado muito na Elsa, mas ela sempre prestou atenção nele. E ela acha incrível que ele conseguiu chamar a atenção do Moloch. O Kai diz que ainda tem muito chão pela frente, porque comparado ao Moloch, ele ainda é um frangote. Precisa aprender muita coisa se quiser ficar mais forte, e é a única maneira de sobreviver. A Elsa lembra que ele disse a mesma coisa no dia em que a vila deles foi destruída. O Kai ainda tá com a memória meio embaralhada, então ela explica o que rolou. Enquanto o povo fugia, do nada apareceu um macacão gigante atacando geral, e ninguém sabia lutar. Tava todo mundo ferrado, mas o Kai, mesmo pequenininho, correu em cima do bicho e agarrou a perna dele. Obviamente, ele era fraco demais para machucar o bicho, mas ganhou tempo suficiente para o Moloch chegar e salvar todo mundo. O Kai ficou aliviado, mas também frustrado por não poder fazer mais nada, então jurou que ia ficar forte custe o que custar. Só que esqueceu da promessa com o tempo, mas a Elsa fala que para ela, essa promessa ainda vale. Porque naquele dia, mesmo parecendo inútil, Kai salvou todo mundo. Então para ela, ele sempre vai ser um herói corajoso. Enquanto isso, no meio da floresta, os macacos e os orcs estão se matando, e o general dos orcs está acabando com tudo, dominando geral. Nem os guardiões macacos deram conta dele e foram decapitados rapidinho. Com isso, os orcs vencem e tomam posse do território dos macacos. E o próximo alvo deles? O Vale do Kai. E o Kai tá lá de boa, sem fazer ideia do perigo que tá vindo. Nada aconteceu no vale ainda, então o Kai volta pra vila e no dia seguinte ele é colocado para trabalhar no armazém. Enquanto tá lá, ele vê um grão de trigo caído no chão e fica pensando se dá para fazer bolinho de arroz com aquilo, porque ele tá doido para provar um. Nessa hora, a Elsa aparece e ouve ele falando sobre bolinho de arroz. Aí pergunta o que é isso. O Kai fica meio sem saber explicar direito, mas fala que ouviu dizer que é mó gostoso, mesmo nunca tendo comido um. Pouco depois, o Manso chega e já dá uma cortada nele, dizendo pra parar de papo com a Elsa e voltar pro trampo, porque ainda tem um monte de saco pra carregar.
O Kai pede desculpa e volta a carregar as coisas. Aí o Vegin aparece e manda todo mundo correr e esconder os sacos de comida no porão antes que o inspetor chegue. O Oria vai falar com o Vegin e pergunta se é mesmo necessário esconder a comida do inspetor. Mas o Vegin responde que os estoques da vila estão baixos e se não esconderem nada, o cara vai levar tudo e o povo vai acabar passando fome. O Oria parece não ligar muito, fala que passar um pouco de fome nunca matou ninguém, mas o Vegin se importa de verdade e não vai deixar ninguém morrer de fome na vez dele. O Kai e os outros não sabem todos os detalhes, mas ouviram que vai chegar um inspetor das planícies centrais e que precisam esconder comida para ele não levar tudo. Dizem também que o inspetor é um portador de guardião, mais forte até que o Vegin, mas que usa o poder dele para coisas nada nobres, ao contrário do Vegin. Algumas horas depois, o tal inspetor chega e abre os portões para ele. O Vegin vai lá recepcionar o cara. A primeira coisa que o inspetor faz é reclamar do tanto de semi-humanos na região, dizendo que foi atacado por uns macacos no caminho. Segundo ele, eram uns 10, mas ele deu conta sozinho. A Josie até se impressiona, porque precisa ser forte pra isso, mas muda de ideia rapidinho quando vê o cara pessoalmente. O tal do Gandalf parece um sapo e já chega metendo o louco, chamando a Josie de mulher fraca e ainda zoando o Oria por ser frouxo e não ter matado todos os semi-humanos da área. Ninguém consegue rebater nada. Uns segundos depois, outro cara entra no portão da vila e o Vegin pergunta se ele tá com o Gandalf, mas não é o caso. O cara se apresenta como Nada, enviado pelo monastério de Mar, e diz que só pegou o mesmo caminho que o Gandalf. Por isso chegaram juntos. O Gandalf vai checar o armazém da vila e fica decepcionado porque não tem muito grão por lá. Como cobrador de impostos, ele curte tirar o máximo possível das vilas pequenas, então pergunta pro Vegin se aquilo é tudo mesmo que eles têm guardado. O Vegin jura que nunca pensaria em esconder nada, e diz que aquele é todo o estoque da vila, inventando que o clima não ajudou e por isso não colheram muito. Mas o Gandalf usa essa desculpa do clima ruim para ficar mais tempo em Leg, dizendo que tá desconfiado. O Bain não tem escolha a não ser aceitar, mas isso quer dizer que eles vão ter que bancar todas as frescuras e luxos do Gandalf. A Josie fica puta, mas o Vegin fala que não tem o que fazer, já que o Gandalf é um inspetor oficial e ir contra ele é o mesmo que ir contra o rei. Mais tarde, o Kai tá andando do lado de fora quando vê o Nat cuidando de um túmulo. Ele agradece o Nat por cuidar dos túmulos, mas o Nada diz que só tá fazendo o trabalho dele como monge. Ele ouviu uns boatos sobre o Kai, de que ele ficou forte de repente depois de comer um monte de pedras divinas, e diz que aconteceu o mesmo com ele, como parte do treinamento no monastério. O Nata teve que comer várias dessas pedras, o que deixou ele bem forte. O Kai fica curioso e pergunta se a força do Nata é comparável à dos portadores de guardião. O Nata mostra o brasão divino dele com orgulho, como prova da força. O Kai fica ainda mais impressionado, porque nem sabia que o Nata era portador de guardião. Mas aí o Nata solta que na real ele não é. Ele até tem o brasão, mas nunca recebeu proteção divina de verdade. O Kai fica bolado, não sabia que dava pra ter um brasão divino sem ser abençoado por um deus. Mas segundo Nada, se você treinar pesado e ficar forte o bastante, dá pra manifestar um por conta própria. Enquanto o Kai e o Nata estão nesse papo, o Gandalf tá lá no castelo sendo servido com um banquete cheio de frescura. Mas mesmo assim ele reclama, dizendo que não está satisfeito. O atendente explica que aquilo é o melhor que eles conseguem fazer com os estoques que tem. Mas o Gandalf tá nem aí e exige mais comida, mesmo que isso signifique que alguns moradores vão passar fome. Por causa dos pedidos dele, as porções de comida da galera tão minúsculas, quase nada. E o povo tá puto com isso. Todo mundo só quer que ele vaze logo pra capital, pra poder voltar a comer decentemente, mas ninguém pode botar ele pra correr. Enquanto isso, lá no quarto do Vegin, o Nada tá tendo uma conversa séria com ele. Disseram que viram um bando enorme de orcs por aí, muito maior que o normal, e o Oria tá preocupado achando que pode rolar uma invasão, mas o Nada tranquiliza ele, dizendo que não é grande o bastante para invadir o reino dos humanos, só que ainda assim é uma ameaça pesada, então ele quer ir atrás dos orcs, só que como ele não manja muito da região, pede pro Vegin dar uma força. O Vegin entende e diz que vai arrumar uma galera para acompanhar o Nada nessa caçada. Mais tarde, o Kai volta lá pro vale e dá uma notícia ruim para Alwy. Ele foi escolhido para participar do grupo que vai ajudar o Nada a rastrear esses orcs que estão soltos pela área. Então ele não vai conseguir voltar para ver ela até a missão acabar. A Alwy entende, mas fica bolada achando que o Kai talvez nunca mais volte pro vale. Só que ele garante que vai voltar custe o que custar. Afinal, ele é o portador do Guardião do Vale, então tem o dever de proteger aquele lugar. Depois disso, o Kai sobe do vale e encontra o Polek. Explica que vai caçar um bando de orcs que apareceu por aí, e o Polek sugere que eles podem estar procurando pelo grupo que o Kai detonou dias atrás. O Kai até acha que faz sentido,
mas não se preocupa muito, porque tá confiante que dá conta de qualquer parada que esses orcs tentem. No dia seguinte, o Gandalf ainda tá largado igual um folgado, enquanto uma equipe sai para caçar os orcs que o Nada tá procurando. O Orhya e o Vegin ficam observando o grupo partir, e o Orhya comenta que acha que não foi uma boa ideia mandar a Josi nessa missão. Normalmente o Vegin mandaria o Orhya, mas ele teve que sair para cuidar dos macacos que teoricamente atacaram o Gandalf no caminho. E como o Kai tá com ela e o Vegin confia no moleque, ele acredita que a Josi vai ficar de boa. Nisso, a Elsa sai correndo do portão porque quer entregar uma parada pro Kai. Ela tentou recriar aqueles bolos de arroz que ele tinha comentado, só que usando trigo, e quer que ele prove. O Kai agradece o presente de coração, e por algum motivo, olhar para aqueles bolos faz ele lembrar da mãe, mesmo nunca tendo tido uma nessa vida. O Manso chama o Kai para se apressar. Aí ele agradece de novo e guarda os bolos de trigo na camisa para comer depois. O grupo então parte, e depois de um tempo viajando, eles encontram uma cena tensa. Dezenas de macacos e orcs mortos espalhados por tudo quanto é canto. O Nada acha que os orcs que eles estão perseguindo devem ter tretado com os macacos. Só que tem muito mais macacos mortos do que orcs. Então parece que os orcs ganharam a briga. O Kai não entende o motivo dos orcs terem feito isso. A Josi comenta que talvez eles estão atrás da mesma coisa que o Nada tá procurando, porque ela ouviu ele conversando com o Vegin e o Orhya na noite passada. Mesmo sem pegar tudo que foi dito, o Nada aparece, e já que o Kai e a Josi estão curiosos, ele explica. Tá ali por causa de uma profecia. Segundo ela, um Deus poderoso vai aparecer nessas terras, e a missão do Nada é encontrar esse Deus e a lápide dele antes que caiam em mãos erradas. Dizem que a espécie que encontrar esse Deus vai ganhar um poder absurdo, então ele não pode deixar os semi-humanos botarem as mãos nisso primeiro. O Kai pergunta que tipo de Deus é esse? E o Nada fala que é um espírito selvagem que ninguém consegue controlar, um poder absurdo que não se importa com bem ou mal, tipo um juiz imparcial. Quando o Kai ouve isso e lembra de tudo que rolou no vale, ele começa a desconfiar que talvez esse Deus que o Nada tá procurando seja ele mesmo. Mas óbvio que ele não fala nada. O grupo continua andando até que chega numa vila que foi totalmente destruída. O Kai acha que os orcs têm dedo nisso. Depois de dar uma olhada, ele praticamente confirma que foi coisa dos orcs. E a Josi já sai correndo para tentar ajudar alguém que possa ter sobrevivido. O Nada avisa que pode ser perigoso, mas ela não consegue ignorar quem tá em apuros. Chegando lá, vem que várias casas foram detonadas e tem alguns Uzels mortos no chão. Os Uzels são um povo pacífico, que não arruma treta com ninguém, muito menos humanos. Então seja lá quem fez isso, não tava de brincadeira. O Kai encontra um machado de orc preso numa cerca. Aí geral já fica em alerta. Avisam a Josi que é melhor sair dali antes que apareça mais orc. Mas ela acha que ainda pode ter o Zel vivo por aí e não vai embora até procurar por sobreviventes. O Nada também quer procurar, mas mais porque ele quer ver de perto o local sagrado da vila. O Manso então pede pro Kai com Nada, enquanto o resto da galera fica com a Josi, ajudando ela. Enquanto a Josi e os outros estão vasculhando a vila e comentando como tudo tá estranho, porque apesar da destruição, os prédios não estão tão detonados como seria comum num ataque de orcs, ela encontra sangue no chão. A trilha leva até um galpão, e ela acha que pode ter um Uzel ferido lá dentro. Enquanto isso, o Kai e o Nada entram no santuário da vila para ver a lápide do deus deles. Tá bem escuro, então o Nada usa a energia espiritual dele para acender um fogo e iluminar o lugar. Mas o Kai manda real. Não chama muita atenção não. Vai que tem uns orcs por perto. O Nada fica bolado com quanto o Kai tá de boa, porque a maioria das pessoas surtaria vendo alguém fazer fogo do nada. Ele até pensa se o Kai já viu essa técnica antes, mas o Kai não pode sair falando que também sabe usar fogo, né? Então só manda ouvir essa parada numa história aí, mesmo que o Nada fique com o pé atrás. Lá em cima, a Josi chama o que tá dentro do galpão e avisa que não vai machucar ninguém. Só que quando ela abre a porta, sai um orc morto, mano. Nada do que ela esperava. Enquanto isso, o Kai e o Nada acham finalmente a tal da lápide. O Nada saca um caderninho e começa a traduzir o que tá escrito. O Kai dá uma volta lá por trás para dar aquela conferida na segurança, e do nada encontra uma menina Uzel caída no chão. Eles levam ela de volta para cima, e junto com ela encontraram 3 corpos de orcs. Como são só 3, o Nada percebe que esse grupo não era o principal. E pela roupa da mina, dá pra ver que ela era a portadora do guardião da vila. A galera fica chocada, porque é raro ver mulher sendo portadora de guardião, tipo a Josi. O Nada explica que os Uzel são fraquinhos por natureza, não aguentam nenhum orc sozinho.
mas essa mulher segurou a treta sozinha e conseguiu matar os 3 para salvar o povo dela. Mesmo morrendo no processo, ela garantiu que alguns conseguissem fugir. Isso dá um gás na Josie, que começa a acreditar que também pode ser forte o bastante para proteger quem ela ama. Eles fazem uma cerimônia simples ali, em homenagem à guardiã e aos Yuzels mortos, mas parece que a pedra do deus da guardiã sumiu, então provavelmente a proteção do deus da terra passou para outra pessoa. Falando em deus da terra, o Menso pergunta pro Nada se ele achou o que estava procurando lá no santuário, só que não era o deus da profecia. Não, tinham só 2 caminhos depois do campo de batalha dos orcs. E se só 3 vieram por esse lado, o grosso do exército foi pelo outro. O Kai olha o mapa rapidão e já saca que o outro caminho vai direto pro vale dele. Na hora, ele se oferece para correr na frente e ver o que tá rolando, porque não pode deixar os orcs atacarem a vila dele. O Nada até acha estranho o Kai tá tão pilhado com isso, mas deixa ele ir na frente para fazer a patrulha. Enquanto isso, lá no vale, o Pollek e os outros ficam sabendo que tem um grupo de orcs vindo com tudo pra cima deles. E o Pollek já saca que sem o Kai ali, eles estão ferrados. Então ele manda o Ketchak juntar o máximo de gente que conseguir e se esconder, enquanto ele mesmo vai segurar os orcs. Ele sabe que não tem chance, mas como portador do Guardião da Galera, não vai deixar o povo dele ser massacrado assim, sem fazer nada. Vai tentar segurar até o Kai chegar e salvar o rolê. Naquela mesma noite, o Orra e os caras dele chegam perto dos macacos que tinham sido vistos perto de Lag, e pra surpresa deles, tem um acampamento inteiro de macacos por ali, parecendo que estão se preparando para atacar. Os soldados de Orra sugerem voltar e se reunir com o resto do grupo para depois atacar, mas o Orra não quer esperar tudo isso. A galera tenta fazer ele desistir, porque eles são poucos para enfrentar tantos macacos, mas ele tá nem aí. Não é nem que ele acha que os macacos vão atacar enquanto eles recuam, é que ele quer ganhar a aprovação do Gandalf. Por sorte, ninguém apoia a ideia dele, então o Orra acaba concordando em voltar para Lag e se reagrupar antes de atacar. Enquanto isso, o outro grupo montou acampamento perto da vila destruída, e os amigos do Kai estão se perguntando se ele conseguiu encontrar a horda de orcs ou não. Eles não podem fazer nada até o Kai voltar e contar onde os orcs estão, mas já faz um tempo e o pessoal começa a ficar preocupado com ele. A Josie está especialmente preocupada, a ponto de pensar que talvez devia ter ido com ele. Ela até cogita sair correndo atrás dele, mas os outros falam que não pode fazer isso. A missão deles é manter ela segura o tempo todo, e o Kai com certeza não ia querer que ela se jogasse no perigo à toa. O Nada chega perto da Josie e fala pra ela não se preocupar tanto, porque o Kai é um guerreiro sinistro, então provavelmente não vai morrer tão fácil. No fim das contas, o que resta pra eles é confiar na força do Kai. Mas o Nada diz que vai subir até o topo do morro. O Mans pergunta por quê, e o Nada responde que vai orar pelo retorno seguro do Kai. Só que na real, ele vai lá fazer uma técnica especial para vigiar o que o Kai tá fazendo. Por algum motivo, ele tem a sensação de que o Kai sabe mais sobre o deus do vale do que deixa transparecer. Então o Nada começa a meditar, e 2 olhos brilhantes aparecem flutuando acima dele. Ele manda esses olhos pela floresta para rastrear o Kai. Do lado do Kai, ele tá correndo a todo vapor para chegar no vale antes que seja tarde. No caminho, ele vê um monte de pegadas de orc no chão, todas indo direto pro vale. De repente, ele ouve uns barulhos nos arbustos, e segundos depois, alguém pula e tenta esfaquear ele. O Kai saca a lâmina dele na hora, pronto pra enfiar no cara, mas percebe que é só o Ketchak. Aí o resto dos Korors aparece logo em seguida. O Kai fica aliviado de não ser um orc, mas também fica curioso. O que os Korors estão fazendo ali? O Pollek explica que eles ouviram rumores de orcs indo pro vale, então vieram confirmar e tentar segurar os bichos. Só que o Kai diz que não precisava disso, porque ele é o guardião do vale, então proteger o lugar é trabalho dele. Mas o Ketchak responde que os Korors também têm o direito de defender o vale, já que a vila deles foi construída em volta dele, então não vão abandonar o lugar. O Kai fica feliz de saber que eles vão ficar do lado dele, mas nesse momento ouvem um barulho alto vindo de perto. Eles investigam e o Kai confirma que a horda de orcs está vindo mesmo. Pra piorar, o líder dos orcs vê o Kai, então agora ele vai ter que lutar. Enquanto o Kai tá arriscando a vida, o Gandalf tá lá em Lag, enchendo a cara e devorando a comida dos aldeões. Ele quebra um prato no chão e diz, todo cheio de si, que como inspetor, todo mundo tem que tratar ele com respeito máximo, senão ele vai começar a questionar a lealdade do povo ao rei dos humanos. A Elsa se abaixa para limpar os cacos do prato, mas o Gandalf olha bem para ela e percebe que ela é bem bonita. Aí já pergunta o nome dela. A Elsa fica meio confusa por ele estar puxando o papo, mas responde. Então ele exige que ela sirva uma bebida para ele. Ela já saca na hora onde isso vai dar e fica enojada com o olhar nojento do Gandalf. Só que, pelo cargo que ele tem, ela não pode simplesmente negar. Ela fica sem saber o que fazer, mas aí a Dillia chega e coloca outro prato de comida na frente do Gandalf, desviando a atenção dele antes que ele avance em cima da Elsa.
Ela mesma serve a bebida com um sorriso, para impedir que ele insista com a Elsa. Até o Gandalf fica meio sem graça de ter sido cortado tão rápido. Um tempo depois, a Elsa agradece a Adília pela ajuda de mais cedo, mas a Adília fala que nem foi grande coisa. Depois, o Orra e o braço direito dele aparecem, e dá pra ver que o Orra tá puto porque não conseguiu lutar contra os orcs. Aí ele já grita pra alguém chamar o pai dele, porque quer mobilizar um grupo maior pra acabar com os inimigos. Voltando pro Kai, um dos orcs tá perseguindo ele. Quando o bicho tenta atacar, o Kai se vira e enfia a lâmina no peito dele. Só que, enquanto ele estava distraído, outro orc tenta pegar ele de surpresa. Mas antes que consiga, o Ketchak aparece e acerta o pescoço do bicho. Até agora eles conseguiram derrotar uma boa parte dos soldados orcs, e o resto já começa a pensar 2 vezes se vale a pena continuar. Mas aí, do nada, o líder dos orcs aparece e vai andando na moral até a linha de frente. Ele mostra um brasão divino para tentar intimidar o Kai. O Kai olha e nem acha nada demais, mas o Pollek fica tenso na hora. Ele reconhece aquele símbolo, é de um dos Higdaros. O Kai fica tipo, Higdaros, que raios é isso? Aí o Pollek explica que entre os orcs existem 6 guerreiros cabulosos que têm deuses da terra poderosos com eles. Esses são os Higdaros. Eles são muito mais fortes que os portadores de guardiões normais. O Kai avisa geral pra ficar longe, porque ele vai ter que dar tudo de si pra derrotar o chefão. O Nada tá de olho em tudo isso, e ele já tava desconfiado antes. Mas agora que viu o brasão divino do Kai, tem certeza, ele é quem o Nada tava procurando. O orc que o Kai vai enfrentar se chama Adurakan. Ele sabe falar a língua dos humanos, e fala que tá surpreso que o antecessor do Kai morreu, porque não tinha ouvido nenhum boato sobre o Deus do Vale ultimamente. Mas como um dos soldados dele foi morto por ali, ele resolveu investigar e acabou encontrando o novo Deus do Vale. O Deus do Vale começa a falar com o Kai e manda ele matar o orc, como se o Kai já não estivesse planejando isso. Ele avança e tenta perfurar o Adurakan, mas o orc bloqueia e contra-ataca, forçando o Kai a recuar. O Kai tenta de novo, mas dessa vez o Adurakan dá só uma pancada e joga ele longe, dizendo que ele é fraco. O Kai percebe que não dá pra ganhar no mano a mano. Então ele se abaixa, passa por entre as pernas do Adurakan e tenta atacar por trás. Só que a pele do bicho é dura demais, a lança do Kai até quebra. Mas ele não desiste. Quando o Adurakan vai bater nele de novo, o Kai se abaixa e chuta a ponta da lança quebrada direto na lateral do orc. Finalmente consegue ferir ele. A galera fica animada achando que o Kai pode ganhar, mas a alegria dura pouco. O ferimento do Adurakan se fecha na hora. Ele se levanta e já imobiliza o Kai no chão. O Ketchak pergunta se todos os portadores de guardião são assim, mas o Pollek responde que aquilo não é normal. Na real, ele tá começando a achar que o Adurakan é imortal. O orc levanta o Kai enquanto os outros orcs ficam gritando de empolgação. Aí o Adurakan chama o Kai de desculpa de Deus. O Kai tenta se soltar, mas com o orc apertando o pescoço dele, o corpo do Kai começa a amolecer. O Adurakan diz que vai adorar destruir tudo que o Kai ama. Depois que matar ele, vai invadir o vale e matar todo mundo só por diversão, mas o Kai não vai deixar isso acontecer. Ele reúne o pouco de força que ainda tem, agarra o braço do Adurakan e solta uma explosão de fogo. O orc sente a dor e joga o Kai no chão. O Kai se levanta de novo, pronto para continuar a luta. Parece que fogo funciona contra o Adurakan, então o Kai aumenta ainda mais as chamas e lança outra rajada de fogo. Só que dessa vez o Adurakan não queima, ele atravessa o fogo como se fosse nada e dá um chutão no Kai, mandando ele longe. Ninguém entende como o orc conseguiu passar pelo fogo assim. Aí o Adurakan explica: o deus dele tá sempre protegendo ele. Esse deus dá o poder de curar ou anular qualquer ataque que ele entenda. E agora que ele sacou o truque com o fogo, isso não vai funcionar mais. O Kai tá ficando sem opções e sem armas. Ele puxa uma faquinha e entra numa postura defensiva, mas nem sabe o que fazer. Ataque físico não funciona, magia também não dá mais certo. Tudo que ele pode fazer agora é tentar alguma coisa e torcer. Ele tenta esfaquear o lado do Adurakan, mas a faca quebra no impacto. Aí ele é jogado no chão de novo e parece que perdeu a vontade de lutar. O pessoal do vale tá desesperado. A bênção do Adurakan é forte demais. O Nada tá preocupado. Se o Kai morrer aqui, o poder do deus do vale vai cair nas mãos dos semi-humanos. O Adurakan olha pro Kai no chão e chama ele de vergonha dos deuses. O Kai fica ali tentando pensar em qualquer coisa pra fazer. Se não agir, o vale inteiro vai ser destruído. Nesse momento, o Kai vê as bolas de arroz que a Elsa fez pra ele. Aquilo faz ele lembrar de todo o conhecimento de outro mundo, incluindo átomos e moléculas. De repente ele se toca, ainda tem uma carta na manga, graças ao presente da Elsa. O Adurakan se aproxima, fica em pé sobre o Kai e pergunta, tirando onda: pronto pra aceitar o destino, fracote? Mas o Kai só tava bolando um plano de ataque. O poder do deus do Adurakan permite que ele anule qualquer ataque que ele entenda, mas isso só funciona com coisas que existem nesse mundo. O Kai não manja muito desse papo de átomos e moléculas que ele lembrou, mas sabe com certeza que nem o Adurakan nem o deus dele nunca ouviram falar disso.
Então, tecnicamente, ele não deveria conseguir anular um ataque vindo de uma lâmina de energia que divide átomos. Quando o Adurakan levanta o machado todo confiante, pronto para esmagar o crânio do Kai, o Kai avança na hora. E antes do Adurakan entender o que tá rolando, o Kai já passou a lâmina de energia entre os átomos dele e corta fora o braço do cara. O Adurakan fica em choque, sem saber o que aconteceu. E os Corvers também ficam boiando. Afinal, achavam que a bênção do Adurakan protegia ele de qualquer coisa. Mas ele perdeu um braço, então claramente o Kai fez algo diferente. Mesmo assim, o Adurakan se recusa a aceitar que tá perdendo e parte pra cima do Kai de novo. Só que, péssima ideia. O Kai mete-lhe um corte no peito. E em poucos segundos, o Adurakan vai pro chão e dá o último suspiro. O Nada viu tudo acontecer e tá pasmo com o que o Kai é capaz de fazer. Não só ele manda bem com magia de fogo, como também usou um tipo de magia que o Nada nunca viu na vida, então melhor ficar de olho nele. Enquanto isso, lá na vila destruída, Manso tá de guarda ao lado da Josie, quando de repente ela desaba no chão. O Manso entra em pânico sem saber o que tá acontecendo, mas aí ele e os outros percebem que tem um ferimento feio na perna dela. De volta à floresta, o Kai acaba de pegar a pedra divina do Adurakan. Os outros orcs estão só observando, com a cara cheia de frustração, mas eles sabem que não tem a menor chance contra o Kai, então ninguém se aproxima. O Kai toma a pedra divina do Adurakan, e como o deus dele era super poderoso, o poder que o Kai recebe é absurdo. A energia dele começa a emanar em volta, forte pra caramba, a ponto de assustar todos os orcs que estavam ali. E sorte do Kai que eles fugiram, porque um segundo depois ele cai no chão, desmaiado por causa de toda essa energia nova. Algum tempo depois, o Kai acorda e não lembra muito bem do que rolou. Então ele pergunta pros Korors, mas eles estão tão perdidos quanto ele. Depois que o Kai tomou a pedra do deus Adurakan, rolou um vento fortíssimo do nada. O Polek acha que foi porque o deus da terra de Adurakan é muito poderoso. Então quando o Kai pegou o poder pra ele, acabou irritando o deus. Aquele vento forte provavelmente foi o deus gritando de raiva. Kai nem fazia ideia que o poder de um deus podia causar algo assim. E agora ele tá começando a se perguntar o que vai fazer com toda essa força que tem nas mãos. Por enquanto, ele vai até o riacho para lavar o sangue das roupas. Quando termina, pergunta pro Polek se ele viu algo estranho durante a luta. O Kai estava ocupado demais, mas teve a sensação de que alguém estava observando ele. O Polek também sentiu, mas como não parecia ter hostilidade, resolveu ignorar. Mesmo assim, é meio esquisito. Depois disso, o Kai diz tchau pros Korors e se prepara para voltar pro grupo, mas antes ele para almoçar rapidinho. Ele pega os bolos de arroz que a Elsa preparou e já pensa que precisa agradecer a ela depois, porque sem isso ele provavelmente teria morrido. Quando o Kai volta e encontra os outros, o Manso logo fala que tem algo errado com a Josie. O Kai corre para ver e já percebe uma marca estranha na perna dela, mas não tem ideia do que causou isso. O Nada aparece e diz que reconhece essa marca, mas antes de falar mais alguma coisa, quer saber o que aconteceu com os orcs que o Kai estava caçando. O Kai tenta mudar de assunto, dizendo que o mais importante agora é cuidar da Josie, mas o Nada insiste. Aí o Kai mente e fala que achou os orcs, mas que quando chegou lá eles já tinham sido mortos por alguém. O Nada percebe na hora que é mentira, mas não ganha nada desmentindo ele ali na frente de todo mundo. Então só fala que se os orcs foram derrotados, o melhor agora é levar a Josie pra Lag e tratar ela. O grupo parte na hora, mas enquanto carregam a Josie, o Nada repara que a camisa do Kai tá com sangue de orc, o que é estranho, já que ele disse que não foi ele quem matou. O Kai inventa uma desculpa, dizendo que deve ter encostado num dos corpos sem querer. Eles finalmente voltam pra Lag, mas quando chegam descobrem que a vila foi atacada enquanto eles estavam fora. O Kai passa pelos portões e vê o Bosco, líder da tropa, carregando um dos feridos. Ele pergunta o que rolou, e o Bosco conta que a vila foi atacada por uma quantidade absurda de macacos. Só que graças ao Vegin, eles conseguiram expulsar os bichos, mesmo com toda a destruição. O Kai corre até a prefeitura, onde o pessoal que perdeu suas casas está reunido, e grita o nome da Elsa, torcendo para ela ter sobrevivido. Ainda bem que ele ouve a voz dela lá no fundo. Ela tá meio machucada, mas viva, e o Kai fica super aliviado de vê-la de novo. Enquanto isso, os outros levam a Josie até o Vegin, que fica chocado ao ver que ela também foi afetada. Ele revela que o Ora tá passando pelos mesmos sintomas e diz que sabe o que tá causando isso. Enquanto isso, uma equipe de reconhecimento foi enviada para investigar os macacos e, para horror geral, eles descobrem que os macacos estão trazendo reforços e planejando outro ataque. De volta à vila, o Kai tá ajudando a Elsa a cuidar dos feridos e ainda não acredita no tamanho do estrago. Quando o ataque começou, a Elsa correu com a mãe e a irmã mais nova.
Ela estava morrendo de medo, mas lembrar do rosto do Kai fez ela se sentir segura. Quando a Elsa fala isso, a vovó que tá por perto já percebe que tá rolando um climão e sai discretamente. Depois que a vovó sai, o Kai vira pra Elsa e diz que queria agradecer pelos bolos de arroz que ela fez. Mas antes que ele termine a frase, o Maner aparece dizendo que o Vegin tá procurando por ele. O Kai vai direto para a sala do Vegin para dar um relatório do que aconteceu. O Vegin fica feliz em saber que os orcs não são mais um problema, mas ainda tem os macacos. O Kai pergunta sobre a José e o Orra, e o Vegin explica que os macacos lançaram uma maldição nos deuses da terra dos dois, para tirar os guerreiros mais fortes da vila da jogada. E, segundo os batedores, os macacos estão se preparando para atacar de novo. O Nada diz que se a maldição for quebrada, elas vão poder lutar de novo. Então ele pede pro Kai ir com ele para acabar com a maldição. Ele confia na força do Kai. O Vegin também confia e deseja boa sorte. Ele explica que o Kai vai ter que visitar o deus do Ora que fica em Elk e o deus da Josi que tá em Ada. A sobrevivência de Leg depende dessa missão, e ele tá apostando tudo no Kai. Pelo bem da Josi, o Kai jura que vai dar o seu melhor. Ele e o Nada saem da sala do Vegin, mas enquanto descem as escadas, escutam o Gandalf gritando. Mesmo nessa crise, esse cara ainda tá sendo um folgado de primeira. O Kai só pensa que gostaria que o Gandalf ajudasse em alguma coisa, já que ele é portador de guardião e tudo mais. Mas conhecendo o Gandalf do jeito que ele é folgado, o Nada acha que ele não vai ajudar em nada mesmo. Enfim, o Nada precisa preparar umas coisas para a viagem, então avisa o Kai que vai encontrar ele no Portão Norte quando tiver tudo pronto. Enquanto isso, o Kai vai ver a Elsa e finalmente agradece pelos bolos de arroz que ela fez. A Elsa fica feliz em saber que o presente dela ajudou na missão, mas o Kai conta que já vai ter que sair para outra missão hoje mesmo. Mesmo assim, ele promete que vai voltar o mais rápido possível, e quando voltar, vai levar a Elsa para um lugar bem especial. Ela segura nas mãos do Kai e diz que vai ficar esperando ansiosa. Mas assim que ele vai embora, ela já começa a sentir saudade. Kai encontra o Nada no Portão Norte e percebe que ele recebeu uma bolsa do Vegin para ajudar a quebrar a maldição. A Josi e o Ora ainda estão sofrendo bastante. Por sorte, o Kai e o Nada acabaram de chegar na Vila de El, onde o deus da terra do Ora está guardado. Se os macacos fizeram todo esse esforço para colocar uma maldição na pedra sagrada daqui, é porque devem estar vigiando para ninguém conseguir quebrar o feitiço. O Nada diz que vai dar uma olhada primeiro, então começa a usar uma técnica de vigilância. O Kai reconhece na hora, era a mesma sensação que ele teve quando lutou contra o Durakan. O Nada explica que essa técnica se chama Mil Olhos, e é uma técnica secreta que ele aprendeu no monastério que permite enxergar qualquer coisa, mesmo de longe. Depois de terminar, ele diz pro Kai que só tem 5 macacos guardando a pedra, então os dois devem dar conta numa boa. Quando chegam perto, o Kai já parte pra cima e corta a garganta de um dos macacos, depois apunhala mais 2. Em seguida, vai ajudar o Nada, mas percebe que o cara se garante sozinho. O Kai fica impressionado com as habilidades dele, mas nem percebeu que o brasão divino dele estava visível. O Nada já sabia, mas agora que viu com os próprios olhos, ajoelha e pede pro Kai usar o poder do Deus Selvagem em favor do reino unificado dos humanos. O Kai diz que não precisa disso, que o Nada não precisa se ajoelhar, e também não quer falar desse assunto agora, então sugere que foquem logo em tirar a maldição do Deus da Terra do Ora. O Nada concorda e larga o assunto por enquanto. Ele começa a limpar a pedra sagrada e o Kai fica de guarda. Enquanto tá limpando, o Nada explica que o reino unificado tá precisando de um novo deus poderoso. Mas não é só para deixar o reino mais forte, é porque o reino dos humanos tá em decadência faz tempo. E um dos motivos é gente como o Gandalf. Os portadores dos guardiões mais fortes se deixaram levar pela autoridade e pelas regalias, e com isso esqueceram das responsabilidades. Isso acabou enfraquecendo muito os deuses que dão suporte ao rei. E se nada mudar, a situação só vai piorar. O Nada diz que se o reino ainda fosse forte como antes, já teriam mandado reforços para lidar com esses desastres. Mas do jeito que tá, a tendência é só ter mais tragédia todo ano, porque os deuses atuais já não conseguem mais dar conta. Por isso, o Nada tá procurando um novo deus para fortalecer o reino, mesmo que isso signifique derrubar toda a hierarquia atual. Depois disso, o Nada começa o ritual para quebrar a maldição. O Kai pergunta o que ele tá jogando na pedra, e o Nada explica que o deus de El serve ao deus de Lag, então se ele derramar o sangue do portador do guardião de Lag, no caso o Vegin, dá pra quebrar a maldição. Quando o sangue some, o Nada diz que o ritual foi um sucesso, e que agora eles precisam ir pra vila de Edida pra tirar a maldição da José. No caminho, o Nada começa outro discurso sobre como o mundo tá mudando. Ele diz que os macacos estão tão desesperados que chegaram ao ponto de enfraquecer os deuses da terra e bagunçar tudo só pra vencer. O Kai pergunta o que ele quer dizer com desesperados, e o Nada explica que, segundo as pesquisas dele, a nação dos macacos está enfrentando uma ameaça muito grande, algo que pode forçar eles a abandonar o próprio lar.
por isso estão invadindo o território humano, procurando um lugar novo para viver. É a mesma coisa com os orcs que o Kai matou ontem, eles estavam procurando um novo deus para conseguir enfrentar essa ameaça que está vindo do norte. Com tudo isso mudando, Nada está preocupado que o reino dos humanos acabe sendo destruído também. Então ele pede pro Kai emprestar o poder do deus dele pro reino dos humanos e salvar milhões de vidas. A história do Nada até soa convincente pro Kai, mas do nada o deus do vale começa a falar na cabeça dele, mandando matar o Nada. Aí ele já não sabe mais se pode confiar ou não. Kai fala que precisa de um tempo para pensar e o Nada aceita esperar, mas diz que quer uma resposta até eles quebrarem a maldição do deus da terra da José. Enquanto isso, lá em Lag, a marca no corpo do Ora tá começando a sumir graças aos esforços do Kai e do Nada. E se ele se recuperar a tempo de lutar, o povo de Lag vai ter uma chance real de sobreviver. Kai e Nada finalmente chegam no túmulo em Ina, e depois de dar conta dos macacos que estavam protegendo o local, Nada começa o ritual para quebrar a maldição. Enquanto isso, Kai sai para dar uma volta e pensar na vida, e no poder absurdo que ele tem agora. Ele anda se perguntando o que deveria fazer com tudo isso. Mas se for para salvar vidas, talvez esse seja um bom caminho. Mesmo assim, ele não entende porque o deus do vale ficou tão bravo com o Nada. Aí o Nada aparece e pergunta se o Kai já tomou uma decisão. Mas o Kai ainda tá indeciso. Nada tenta convencer ele dizendo que se o Kai entrar pro Reino Unificado, ele vai ganhar o favor do Rei Deus e seu poder vai aumentar pra caramba. Tipo, o bastante pra salvar o povo de Lag, especialmente gente que o Kai se importa, como a Elsa e a Josie. Isso até soa legal, mas o Kai também se importa com quem tá fora de Lag, e sente que tem a responsabilidade de proteger os Korors, já que eles se devotaram a ele. Só que o Nada solta que ele vai ter que abandonar os Korors. O Kai não acredita no que ouviu e pergunta o motivo. O Nada então explica que o Reino Unificado não aceita raças inferiores, nem mesmo as pacíficas. Os humanos são considerados superiores em tudo, então se misturar com outras espécies está fora de cogitação. Kai tenta defender os Korors, mas o Nada ignora total. Depois manda real. Quer que o Kai use o poder dele pros humanos, e só pros humanos. Se for assim, Kai diz que vai recusar. Os Guardiões têm a responsabilidade de proteger seu deus da terra, e o povo que vive ali. Ele não pode simplesmente abandonar os Korors. Nada pergunta se tem alguma coisa que poderia fazer o Kai mudar de ideia, mas ele se mantém firme na resposta. Para surpresa do Kai, o Nada dá um sorriso e diz que vai desistir de recrutar ele, por enquanto, se ele não pode aceitar as condições. Também promete inventar uma desculpa para os superiores dele, para ninguém vir atrás do Kai. O Kai, ingênuo, acredita, mas poucos segundos depois o Nada enfia uma faca nas costas dele. Kai cai de joelhos. Sem acreditar no que acabou de acontecer, ele nunca imaginou que o Nada faria algo assim. Nada então explica que acabou de esfaquear o Kai com uma relíquia feita para matar deuses, que consegue atravessar as defesas dos portadores de bênçãos e ainda por cima restringe temporariamente o poder deles. Ele diz que o Kai é arrogante por querer usar o poder dele para proteger as pessoas que ama, porque segundo ele, todo poder grande assim tem que estar sob controle do reino. Por isso, ele vai matar o Kai e roubar esse poder bebendo a pedra divina dele. Kai tenta ativar a marca divina para revidar, mas com a relíquia ainda cravada nas costas, ele sente uma dor absurda. Nada então prende Kai no chão e arranca a arma das costas dele para dar o golpe final. Mas diz para ele não se preocupar, que vai garantir que o nome dele seja lembrado nos livros de história. Só que antes de conseguir arrancar a pedra divina do Kai, ele consegue escapar por baixo e dá um chute que joga o Nada longe. Enquanto isso, lá em Lag, os moradores estão se preparando para a invasão dos macacos gigantes, mas estão todos tensos porque não tem reforços. Vegin tenta acalmar a galera, dizendo que vai fazer de tudo para proteger a vila junto com eles. Todos que conseguem lutar estão prontos para a batalha do lado de fora, enquanto os feridos, tipo a Elsa e a família dela, estão sendo tratados dentro do castelo. De volta pro Kai, o Nada tenta convencer ele a se entregar, dizendo que o poder dos deuses poderia salvar um monte de vidas humanas. E o Kai até acredita nisso, mas também sente que precisa proteger o pessoal do vale dele. Então não vai deixar o Nada roubar o que é dele. O Nada percebe que não tem chance de fazer o Kai mudar de ideia e que o ataque surpresa falhou, então se prepara para lutar até o fim. Mas antes de fazer qualquer coisa, do nada aparece um macaco gigante e ataca ele com um machado. Ao mesmo tempo, a invasão na vila começa de verdade, e os moradores estão dando tudo de si para segurar a onda. Só que os macacos são bons demais em jogar pedras, então não vão aguentar muito tempo. É aí que o Vegin resolve entrar em ação pessoalmente. Mas mais no fundo da floresta, o chefe dos macacos tá chegando no campo de batalha, e parece que ele deu upgrade na tecnologia deles, porque agora eles estão lançando pedras em chamas na vila.
De volta pro Kai, uma pedrona voa na direção do Nada e obriga ele a fugir. Só que no meio da fuga, o mesmo macaco vai atrás dele e ataca com o machado de novo, forçando o Nada a revidar. O Kai até podia aproveitar para fugir agora que o Nada tá ocupado, mas infelizmente tem mais 2 macacos atacando ele também. Ele fica encurralado junto com o Nada e os 3 macacos começam a interrogar os dois. O líder dos macacos revela que também é um portador de bênçãos e pergunta se foram eles que quebraram a maldição na pedra dali. Nenhum dos dois responde, mas não importa, porque o macaco já avisa que não vai deixar ninguém sair vivo dali. Acontece que todos os 3 macacos são portadores de bênçãos também, e o Nada começa a suar frio, sabendo que não vai dar conta sozinho. Mas aí o Kai reconhece que são esses os macacos que amaldiçoaram o Josi e a Hora, e aí ele levanta com os olhos cheios de raiva, jurando que eles vão pagar por isso. Um dos macacos tenta esfaquear ele com uma lança, mas o Kai desvia. Outro tenta atacar em seguida, e o Kai pula para trás, mas acaba sendo pego pela lança e jogado contra os restos de uma casa. Mesmo machucado antes do macaco dar o golpe final, o Kai consegue levantar e cortar a barriga dele, só que o golpe não foi fundo o bastante para matar o bicho. E, para piorar, os ferimentos do Kai não estão cicatrizando por causa da relíquia que o Nada usou antes. Depois o Nada aparece perguntando onde os macacos foram parar, mas o Kai não confia mais nele e já se prepara para usar a lâmina de energia e acabar com ele. Antes que comecem a brigar, os macacos começam a provocar os dois, escondidos nas sombras. O Nada diz que não vai deixar o poder do Deus Árbitro cair nas mãos dos macacos, e quando um deles avança, ele começa a girar o cajado para se defender. Só que ele não é tão forte quanto pensa, e depois de alguns golpes ele é derrubado e fica ali no chão, só levando pancada. O macaco se aproxima, pronto para finalizar com o machado, mas o Kai pula na frente e salva ele. O Nada fica chocado por ver o Kai salvando ele depois de tudo o que rolou, mas logo depois outro macaco corre para esfaquear o Kai. E aí o Nada retribui o favor usando magia de fogo para criar uma distração e permitir que os dois fujam. Quando finalmente conseguem escapar, o Nada pergunta por que o Kai salvou ele, mesmo depois de ter tentado matar ele antes. O Kai diz que só agiu por instinto. O Nada até ri, mas começa a entender por que o Deus Árbitro escolheu dar tanto poder pro Kai. Só que os macacos já começaram a procurar os dois, e é só uma questão de tempo até acharem eles. O Nada diz que eles precisam bolar um plano agora, porque a situação tá feia. Ele se aproxima do Kai e fala que se ele topar seguir suas instruções, os dois podem sair vivos dessa. O Kai pergunta se ele tem certeza disso, porque se sobreviver, não vai ter nada impedindo ele de matar o Nada. E o Nada responde que, honestamente, não ia nem culpar ele se fizesse isso. Mas esse é um problema pro Nada do futuro. Além disso, ele ainda não viu todo o potencial do Kai. O Kai ainda não confia nele, mas não tem muita escolha, então concorda com o plano. Quando os macacos começam a se aproximar do esconderijo, o Kai sai correndo para chamar a atenção, enquanto o Nada se esgueira para outro lugar. O que torna esses macacos tão perigosos é o jeito como conseguem se esconder tão bem, mesmo sendo enormes. O Kai não consegue ver de onde eles vêm, mas é aí que o Nada entra em cena, com uma técnica de vigilância que rastreia os inimigos e avisa o Kai antes dos ataques. Graças aos alertas do Nada, quando um dos macacos tenta emboscar o Kai, ele percebe na hora e decapita o bicho ali mesmo. Depois, outro vem por cima, e o Kai só fica parado e corta ele no meio com a lâmina de energia. O Nada fica impressionado com o que o Kai consegue fazer. Mas no meio do deslumbramento, o Nada acabou se distraindo e não percebeu o que estava rolando ao redor dele. Aí o último macaco chega de fininho por trás e mesmo com o Nada tentando revidar, ele acaba sendo perfurado no peito. Nada deixa a arma cair e desaba no chão. Quando o macaco acha que venceu, o Kai cai do céu e corta o bicho no meio. A batalha está oficialmente vencida, ou pelo menos o Kai venceu, porque o Nada com uma lança atravessando o pulmão não deve durar muito tempo. Lá na Vila de Lag, o Hora finalmente se recupera da maldição. Ele levanta todo confuso, sem entender nada do que aconteceu. Nessa hora ele ouve um barulho vindo de fora e percebe que deve ser coisa dos macacos. Ele tenta sair da cama para lutar, mas a criada dele aqui tenta impedir, dizendo que ele ainda não tá bem. Só que o Hora não quer saber. Ele diz para ela pegar uma espada e uma roupa nova, porque não dá para ficar esperando. A Aki não pode desobedecer uma ordem direta dele, então aceita. Enquanto isso, o Kai tá fazendo de tudo para salvar o Nada. Ele arrasta o cara até uma casa e tenta dar para ele uma daquelas pedras divinas dos macacos. O Nada até acha engraçado ver o Kai se esforçando tanto para salvar ele, mesmo depois de tudo. Normalmente beber uma pedra divina seria o suficiente para curar qualquer ferida, mas nesse caso não vai adiantar.
O Nada conta que a lança do macaco danificou a pedra divina que ele tinha dentro do corpo, e que nada pode consertar isso. A visão dele já tá ficando embaçada. Então ele fala pro Kai que o fim chegou pra ele. Só que o Kai não aceita isso. Ele lembra que tem magia de cura e tenta usar pra fechar o ferimento. Mas por mais que se esforce, nada funciona. O Nada percebe o que o Kai tá fazendo e diz que isso é um milagre de cura. E ele não acredita que o Kai conseguiu dominar um milagre por cima daquela espada invisível dele. Fala que o Kai já superou o que qualquer humano deveria ser capaz de fazer, e que esse tipo de poder é o que o mundo precisa agora. O Nada já aceitou que vai morrer ali, então pede pro Kai parar de tentar curar ele. Ele estica a mão pro céu e pede desculpas ao sacerdote por ter falhado na missão de recuperar o Deus, mas diz que não se arrepende porque teve a chance de ver com os próprios olhos o poder absurdo do Deus Árbitro. Aí ele fecha os olhos pela última vez e, como se fosse combinado, começa a chover em cima do Kai. De volta a Lag, a Josie acorda e fica perdida, porque a última coisa que lembra é de ter desmaiado na Vila do El. Agora ela tá no quarto do pai. De repente escuta um barulhão lá fora, e pouco tempo depois a Aki aparece para ver como ela tá. A Josie pergunta o que tá rolando, e a Aki avisa que os macacos estão invadindo a vila. Ela também entrega uma mensagem do Vegin. Se as coisas ficarem feias, ele quer que a José fuja de Lag para sobreviver. A José fica mal com isso. Mesmo entendendo que o pai só quer proteger ela não acredita que ele ainda não confia nela para lutar ao lado dele. Então ela sai do quarto e vê um monte de gente sentada no corredor. Ela pergunta pra Aki o que tá acontecendo, e a Aki diz que o Vegin mandou todas as mulheres e crianças se esconderem no castelo até a batalha acabar. Mas não era isso que a José queria saber. Ela queria entender por que estavam todos apertados no corredor. A Josie levanta a voz e diz pra galera que eles podem usar o quarto dela, e que fiquem à vontade pra usar o que tiver lá. Também garante que a família Moloch vai cumprir seu dever e derrotar os macacos, então ninguém precisa entrar em pânico. Enquanto isso, 2 soldados entram no quarto do Gandalf para avisar sobre o ataque, mas ficam surpresos ao ver que ele não tá lá. Um deles acha que ele deve ter ido ajudar na luta, mas o outro já diz que isso é impossível. O Gandalf é preguiçoso e egoísta demais para isso. Provavelmente fugiu assim que ouviu falar da briga. E ele estava certo, porque o Gandalf tá correndo em direção ao portão da vila. Aí uma pedra voa na direção dele e o Gandalf entra em pânico. Parece que todos os boatos sobre ele ser mais forte que o Vegin eram mentira. No fundo, ele é só um covarde fraco que chegou onde chegou porque estava se apoiando no poder do Nada. Lá em cima do muro, a Elsa tá levando comida para os soldados recuperarem as energias. Ela pede desculpas por não ter conseguido preparar algo melhor para eles, mas os soldados ficaram super agradecidos pela gentileza dela. A Elsa estava prestes a descer para buscar mais comida quando viu o Gandalf tentando abrir o portão principal. No começo, ela pensou que ele ia sair para ajudar na luta contra os macacos, mas aí ouviu ele falando que queria voltar para a capital o mais rápido possível. Ele começou a gritar para abrirem o portão na hora, só que os caras já estavam tentando fazia um tempão e não tinham força para isso. Aí o Gandalf percebe que tem uma manivela pro portão e começa a girar para abrir. Quando os outros veem isso, saem correndo para impedir. Tentam explicar que se ele abrir o portão agora, os macacos vão invadir, mas o Gandalf tá nem aí. Ao invés de pensar um pouco e, sei lá, escalar o muro, o cara mete uma facada no capitão dos soldados e grita para todo mundo sair da frente. Ninguém gostava do Gandalf antes, mas depois que ele matou um dos próprios companheiros, o pessoal ficou pronto para pular nele. Só que o desgraçado consegue agarrar a Elsa e faz ela de refém para ninguém encostar nele. Ele não tá nem aí pro que vai acontecer com o vilarejo, só quer se salvar. Quando a carruagem dele chega, ele corta a corda que segura o portão, abre tudo e vaza levando a Elsa. Assim que os macacos percebem que o portão tá aberto, marcham para dentro e começam a destruir a vila. Com o portão principal arrebentado, todos os soldados disponíveis são forçados a formar uma linha de defesa, mas a maioria não consegue segurar os macacos, que são muito fortes. Vegin então pula do alto da muralha para ajudar. Ele até derrota 3 macacos comuns com facilidade, mas ainda tem muitos por aí, então sobreviver a essa batalha não vai ser nada fácil. Enquanto isso, o Kai está correndo de volta para Lag o mais rápido que pode, porque ele sabe que, mesmo com o Vegin lá, eles não têm chance contra todo o exército de macacos. Ele ainda não decidiu como usar o poder dele da forma certa, mas uma coisa ele tem certeza, quer proteger Lag, e é exatamente isso que ele vai fazer. De volta a Lag, alguns oficiais ficam sabendo que o portão principal foi invadido, o que é uma notícia péssima, mas o Vegin tá lá tentando segurar os inimigos. Só que isso deixa os oficiais ainda mais preocupados, porque eles acham que os macacos estão atrás da pedra divina do Vegin. Ao mesmo tempo, o Gandalf está fugindo do caos que causou e sabe que isso pode ser o fim da Vila de Lag. Mas, mesmo assim, ele está feliz por ter conseguido sequestrar um brinquedinho novo.
Só que a Elsa não tá nem um pouco disposta a ser brinquedo de ninguém e mete um chute nele para longe. De volta a Lag, Vegin começa a ficar sobrecarregado pela quantidade de macacos. Mas aí o Manso e os outros soldados têm uma ideia. Eles pintam símbolos divinos no rosto e fingem ser portadores guardiões. Na real, são soldados comuns, mas os macacos não sabem disso e começam a ficar com medo. Essa hesitação já é o suficiente para o Manso e os outros derrubarem vários deles. Com os macacos que já estavam dentro da vila derrotados, os soldados se apressam para bloquear o portão principal e impedir que mais entrem. Eles até conseguem fazer uma barricada a tempo, mas os macacos lá fora começam a tentar derrubar tudo de novo. É só questão de tempo até quebrarem de vez. Manso e os outros pedem para o Vegin sair dali e deixar aquela parte com eles, porque não podem arriscar que ele se machuque. Vegin e o Deus da Terra são praticamente a mesma coisa, então ele precisa sobreviver, porque enquanto ele estiver bem, a vila pode ser reconstruída depois. Enquanto isso, o Kai finalmente está chegando perto de Lag, mas fica chocado com a quantidade de macacos. Logo eles percebem que ele está lá e todos correm para cima dele. Só que o Kai já está pronto para enfrentar o que vier. Na vila, o Ora até pensa em fugir por um segundo, mas logo se lembra de todas as pessoas que prometeu proteger e não consegue virar as costas. Ele pede para um dos soldados cuidar da Josi e de Ora para garantir que os macacos não cheguem perto deles. Enquanto ele fica ali lutando, os macacos conseguem quebrar o portão de vez. Então o Vegin e os outros soldados se preparam para o confronto. Vegin ainda consegue derrubar os macacos comuns com facilidade, mas agora tem alguns portadores guardiões entre eles. E aí a coisa começa a complicar. Nisso, o Orha aparece mancando e indo para o campo de batalha. Mesmo não estando em boas condições, ele se recusa a ficar parado vendo a vila ser atacada. Quando os outros soldados percebem que Ora chegou, ficam aliviados, porque com mais um portador guardião, talvez eles tenham alguma chance. Ora corta um dos macacos ao meio logo no primeiro golpe, mas como ele está enfraquecido, se cansa rápido. Quando enfrenta um dos macacos guardiões, não consegue cortar o pescoço dele e é derrubado. O bicho vai acabar com ele, mas aí a José aparece e bloqueia o ataque com o escudo. Ela consegue empurrar o macaco, mas o corpo dela ainda está se recuperando, então sente muita dor. Mesmo assim, larga o escudo, pega a lança e parte para cima. Ela pode não ser tão forte quanto o Orha ou o Vegin, mas é muito rápida e o macaco não consegue acompanhar. Antes que ele perceba o que está acontecendo, a Josi já pulou no ar e cortou a cabeça dele com um só golpe. Ver a Josi vencendo anima todos os soldados e eles voltam com tudo para a luta. Com a força combinada do Vegin, do Orha e da Josi, eles conseguem derrotar os portadores guardiões entre os macacos. Vegin olha para José com orgulho, sem nem saber que ela tinha virado uma guerreira tão habilidosa. Mas aí, um dos macacos morrendo avisa que só mais alguns guardiões não vão salvar a vila, porque o rei deles está logo ali, do lado de fora. Vegin fica um pouco preocupado. E o mais estranho é que os outros macacos ao redor da vila pararam de atacar de repente. Mas também não parece que eles estão recuando. O Vegin dá uma olhada e, para surpresa dele, vê o Kai destruindo os macacos com as próprias mãos. Ele não faz ideia de como o Kai está conseguindo fazer aquilo, mas parece que ele dá conta tranquilo dos inimigos. Então o Vegin chama a atenção do Kai e joga um porrete para ele usar como arma. O Kai pega o porrete no ar e começa a acabar com o exército dos macacos inteiro. O Manso e os outros estão assistindo tudo de longe e não conseguem acreditar no que estão vendo. Eles já sabiam que o Kai era forte, mas esse nível aí é praticamente o de um verdadeiro portador divino. O Vegin também não sabe por que o Kai está tão forte assim, mas com ele do lado deles, dá para vencer os macacos. Depois de alguns minutos, o Kai já destruiu a maioria dos inimigos e nem parece que está cansado. Os macacos percebem que não tem chance nenhuma e acabam fugindo de volta para a floresta. Isso significa que a vila venceu. Todos os soldados começam a comemorar. Com a batalha acabada, o Ora vai até aqui e pergunta o que ela achou da luta. Aqui elogia a habilidade dele e diz que foi graças a ele que a vila foi salva. Mas mesmo ele tendo ajudado bastante, o Ora sabe que o verdadeiro herói foi o Kai, o mesmo garoto que ele já tinha desprezado no passado por ser um simples plebeu. Todo mundo viu o Kai lutando com um brasão divino no corpo. Então, para manter o segredo sobre seus poderes, ele diz que só pintou o símbolo e finge que está apagando ele. Nessa hora, o Vegin se aproxima do Kai e pergunta onde está o Nada. O Kai responde com uma notícia ruim. Enquanto ele e o Nada estavam quebrando a maldição na Vila de Ada, eles foram atacados por 3 macacos portadores. O Kai não entra muito em detalhes, mas diz que o Nada acabou morrendo e ele não conseguiu salvá-lo.
O Vegin fica chocado, porque sabia que o Nada era tão forte quanto um portador divino. Ele não entende como ele pôde perder. Então o Kai conta que um dos macacos comentou sobre o ataque à vila de Lag, e assim que ele soube, correu para cá o mais rápido que pôde. Mas por causa disso, não teve tempo de enterrar o Nada como ele merecia. O Vegin diz que entende e que vai mandar uma equipe para procurar o corpo dele e cuidar disso direito. Nesse momento, a irmã mais nova da Elsa aparece e pergunta se o Kai viu ela por aí. Ele nem sabia que a Elsa estava desaparecida, já que a última vez que a viu foi quando ela estava sendo levada para o castelo. Mas agora ninguém sabe onde ela foi parar. O Manso chega e conta para todo mundo que durante o ataque o Gandalf fugiu e sequestrou a Elsa, levando ela na carroça dele. Só que todo mundo estava ocupado lutando com os macacos e não deu para ir atrás dele. Assim que o Kai ouve isso, sai correndo na direção por onde o Gandalf fugiu. Ele precisa resgatar a Elsa. Mas o Manso fica se perguntando como é que o Kai pretende alcançar uma carroça que saiu na frente com tanta vantagem. Enquanto isso, dentro da carroça do Gandalf, ele olha pela janela para ver se o caminho está livre. O assistente dele diz que não tem mais macacos por perto, então tá tudo tranquilo. O Gandalf pergunta quanto tempo vai levar para chegar de volta na capital, e o assistente responde que ainda faltam 1000 milhas. Vai demorar bastante, então o Gandalf decide passar o tempo brincando com a Elsa. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, sente uma presença assustadora se aproximando. Ele usa os poderes de portador para aumentar a visão e vê o Kai correndo em disparada direto para eles. O Gandalf pega um arco e flecha e tenta derrubar o Kai antes que ele chegue perto demais. Só que a Elsa não deixa isso acontecer. Ela empurra o Gandalf e atrapalha completamente o disparo. Furioso, o Gandalf saca a espada para dar uma lição nela, mas nesse momento a carroça começa a tremer. Os cavalos sentiram a presença do Kai e ficaram apavorados. O condutor perde o controle e a carroça bate numa pedra e capota. O Gandalf é jogado longe no chão, os cavalos disparam e o cocheiro corre atrás deles. O Kai chega correndo até os destroços da carroça e encontra a Elsa, mas para horror dele, ela foi esfaqueada pelo Gandalf. Ele a pega nos braços e tenta usar magia de cura, mas os ferimentos são graves demais, ele não consegue salvá-la. Enquanto isso, o Gandalf está todo quebrado, com vários ossos fraturados por causa da queda. Mas com o poder de portador de guardião, Gandalf consegue se curar e se levantar de novo. Só que agora ele tem que encarar o Kai. Kai se aproxima dele e pergunta, direto, se foi ele quem esfaqueou a Elsa. Gandalf percebe na hora que não tem chance contra o Kai, então começa a tentar se explicar, dizendo que não foi culpa dele. Na verdade, ele tenta jogar a culpa no próprio Kai, dizendo que a energia dele assustou os cavalos, o que fez a carruagem capotar, e aí, no meio da confusão, ele acabou esfaqueando a Elsa sem querer. Kai até fica em dúvida por um segundo, pensando se pode ter sido mesmo culpa dele, mas aí lembra que foi o Gandalf quem sequestrou a Elsa em primeiro lugar. Então não tem conversa, a culpa ainda é dele. Gandalf tenta acalmar o Kai dizendo que atacar um inspetor é uma coisa séria, que ele não vai sair impune. Mas Kai tá pouco se importando com isso. Ele agarra o Gandalf pelo pescoço e o joga no chão com força. Gandalf tenta argumentar que não fez nada de errado, que os mais fortes sempre dominam os mais fracos, e que um comum como Kai nunca deveria ter esse tipo de poder. Mas isso só piora a situação. Kai perde a paciência e arranca a pedra divina do peito do Gandalf. Ele conseguiu se vingar pelo que aconteceu com a Elsa, mas ainda não sabe como salvar ela. Só que aí ele tem uma ideia, usar a pedra divina do Gandalf para salvar a Elsa. Se ela consumir a pedra, talvez recupere energia suficiente para se curar sozinha, ainda mais sendo uma pedra de um portador de guardião. O problema é que quando Elsa engole a pedra, algo dá muito errado. O corpo dela começa a se contorcer de dor, e o Kai não entende o motivo. Ele não sabe o suficiente sobre portadores de guardião para saber o que fazer. A única esperança dele agora é levar ela até o Polek para ver se ele consegue ajudar. Enquanto corre com a Elsa nos braços, vários macacos o observam escondidos entre as árvores. Kai chega até o Polek e conta tudo o que aconteceu, esperando que ele entenda o que está rolando. Polek ouve e já manda real. Dar a pedra do Gandalf para Elsa foi uma baita besteira. É verdade que uma pedra divina pode ajudar na cura, mas se a pedra for de alguém da mesma espécie, pode causar um tipo de envenenamento grave, a menos que se tome certos cuidados. No pior dos casos, a Elsa pode morrer por causa disso. Mas ainda tem uma chance de salvar. Então Polek começa a preparar algo para fazer a Elsa vomitar a pedra divina. Kai sai da tenda para dar espaço e deixar o Polek trabalhar. Só que assim que sai, ele vê 3 macacos se aproximando e já fica na defensiva. Pergunta se eles também vieram atacar o vale, mas, para surpresa dele, os macacos se ajoelham e começam a reverenciá-lo.
Eles reconhecem o brasão do deus Kanai e querem que Kai vá com eles até o lar deles. Algum tempo se passa e o grupo consegue fazer a Elsa vomitar quase toda a pedra divina do Gandalf. Eles também deram um antídoto de ácido úrico para ela, então agora só resta esperar e torcer para que ela sobreviva. O Pollek sai da tenda para contar para o Kai como a Elsa tá, mas assim que ele sai, fica chocado ao ver vários macacos ajoelhados aos pés do Kai. Ele pergunta o que está acontecendo, mas o Kai está tão perdido quanto ele. Aí um dos macacos fala, o nome dele é Torud, e mais uma vez implora para o Kai aceitar o pedido deles. Mas o Kai ainda não faz ideia do que ele está falando. O Pollek então pede para o Torud explicar direito. Ele diz que a terra dos macacos foi corrompida por alguém, e pela reação do Pollek, o Kai percebe que a coisa é séria. Torud continua contando que, com a terra e a água contaminadas, toda a comida deles acabou. Agora tudo o que podem fazer é esperar a morte chegar. O responsável por isso tudo é o deus maligno, o diabo. Assim que o Kai ouve esse nome, o deus da arbitragem começa a gritar dentro da cabeça dele, mandando o Kai destruir o diabo a qualquer custo. A pressão é tão grande que o Kai cai de joelhos por um momento. Depois que se recupera, ele vira para os macacos e pergunta por que eles acham que têm o direito de pedir ajuda. Até pouco tempo atrás, estavam atacando o Leg e quase mataram todo mundo que ele ama. E agora querem que ele salve eles? Um dos subordinados do Torud se irrita e grita com o Kai, lembrando que ele também matou vários dos macacos. E se não ajudar, eles vão atacar Lag de novo. Mas ameaçar destruir a casa do Kai não é uma boa ideia. Ele se irrita e avisa. Se mais algum macaco ousar atacar Lag, ele mesmo vai acabar com todos eles. Torud entra em pânico e manda o subordinado se desculpar na hora, tentando acalmar o Kai. Mas o subordinado insiste que os macacos só atacaram Lag porque não tinham escolha. A terra dele está imprestável e agora precisam encontrar outro lugar para viver. Só que o Kai não tá nem aí para os problemas deles depois de tudo que fizeram. Manda todos irem embora e volta para dentro da tenda. Pollek vai atrás dele e vê o Kai parado ao lado da Elsa. Ele avisa que o tratamento já foi feito, mas agora depende da força de vontade dela para sobreviver. Pollek pergunta se o Kai está disposto a ouvir o pedido dos macacos. Mas o Kai diz que a Elsa só tá nessa situação porque eles atacaram Lag, então ele não tem intenção nenhuma de ajudar. Pollek entende como o Kai se sente, mas lembra que os macacos fizeram um pedido seguindo os costumes antigos. E agora que o Kai é o deus da arbitragem, ele não pode simplesmente ignorar isso. Ele tem muitos nomes, deus de Canaia, deus da arbitragem, deus do vale, mas seja qual for o nome, todas as raças prestam culto a ele. Por isso, o deus da arbitragem precisa ser imparcial e proteger todas as tribos, para manter o equilíbrio do mundo. Kai acha que isso é responsabilidade demais para uma pessoa só. Parece até que o Pollek está pedindo para ele salvar o mundo, que na real é exatamente isso que o Pollek quer dizer. Kai herdou o poder do deus da arbitragem, e esse deus é muito mais forte do que os deuses menores espalhados pelo continente. Proteger o mundo é o destino dele agora. Com tanta coisa na cabeça, o Kai decide sair para tomar um ar, e se surpreende ao ver que os macacos ainda estão lá esperando por ele. Mas ele não tem nada para dizer por enquanto, então só passa por eles e continua andando. Kai desce até o vale e se senta perto do túmulo do deus do vale. Ainda está tentando entender tudo isso porque é difícil acreditar que agora ele tem que salvar o mundo. E se o poder desse deus é tão incrível assim, por que foi parar nas mãos dele? Ele pergunta para o deus do vale o motivo disso tudo, mas não recebe resposta. Aí, frustrado, começa a usar os poderes dele nas duas flores que estavam na base do túmulo, mas é interrompido pela Alo, que não quer que ele machuque as pobres flores à toa. Kai percebe que exagerou e decide ir embora do vale, deixando a Alo confusa, porque nunca viu ele agir desse jeito antes. Lá no alto do vale, Pollek está batendo papo com os macacos e comenta que está impressionado com o quanto eles falam bem a língua dos humanos. Nesse momento, Kai volta e passa direto pelos macacos, indo falar com Pollek. Ele diz que vai voltar para Leg. O subordinado do Torud se irrita e pergunta se isso significa que o Kai vai rejeitar o pedido deles, mas o Kai grita de volta que ainda está pensando. Ele não decidiu se vai ajudar os macacos ou não, mas por agora, o Kai precisa voltar para Lag. O pessoal lá vai ficar preocupado se ele demorar muito. Ele não pode levar a Elsa do jeito que ela tá, então pede pro Pollek cuidar dela enquanto ele estiver fora. Aí o Kai sai correndo. E assim que desaparece, o Torud pergunta pro Pollek se ele acha que o Kai vai aceitar ajudar eles. Pollek responde que não dá pra saber o que o Kai vai decidir, mas tem certeza de uma coisa: ele não é o tipo de pessoa que simplesmente vira as costas para as responsabilidades dele.
Depois de um tempo, o Kai chega de volta a Lag e todo mundo fica aliviado por ver que ele tá bem. Perguntam o que aconteceu lá fora, e o Kai mente dizendo que não conseguiu encontrar o Gandalf. Afinal, ele não pode contar que matou o inspetor ou que deu a pedra divina dele para Elsa engolir. Então deixa todo mundo acreditar que o Gandalf fugiu com a Elsa. O Manso, que sabe o quanto o Kai e a Elsa trabalhavam próximos, fica com pena dele e diz que ele pode ir descansar. Mas antes disso, o Kai diz que precisa falar com o Vedin. Um tempo depois, ele é levado até a sala do Vedin e avisa que é bem provável que os macacos ataquem de novo em breve. Todo mundo se assusta, já que achavam que os macacos não voltariam mais. Mas se existe mesmo essa chance, então eles precisam se preparar para a batalha. Como o Kai já disse o que tinha para dizer, ele se prepara para ir embora. Mas antes, o Vedin fala que ficou impressionado com o que o Kai fez na última luta e que está curioso para ver até onde ele pode chegar. Quando o Kai sai do palácio, ele encontra a Lisa, irmã da Elsa. Ela pergunta onde a Elsa tá. O problema é que antes de sair, o Kai tinha prometido que ia trazer a Elsa de volta. Só que agora ele não pode contar a verdade, então deixa a Lisa pensar que a irmã morreu e ela culpa ele por tudo. A Josie se aproxima do Kai e comenta que, embora todo mundo saiba que batalhas custam vidas, ultimamente ela anda se perguntando se os deuses da Terra não estão fazendo isso de propósito, só para eliminar os fracos. Ela olha para os corpos dos macacos que estão sendo colhidos pelas pedras divinas e se pergunta se eles também não tinham pessoas queridas. Nesse momento, o Ora aparece e pergunta se foi o Kai quem matou todos aqueles macacos. Ele admite que o Kai é bem mais forte do que ele imaginava, mas não entende por que ele parece tão abatido. E isso está começando a irritar ele. Ora está com inveja porque o Kai recebeu todo o reconhecimento. E ele acha que também teria conseguido fazer o mesmo se não tivesse sido amaldiçoado. Na cabeça dele, se tivesse sido ele a matar os macacos, talvez o reino tivesse ouvido falar e isso melhoraria a reputação da família Moloch. Com raiva, ele saca a espada e começa a esfaquear o corpo de um dos macacos. Mas, mesmo sendo um inimigo, desrespeitar um corpo assim é algo bem mal visto. Então o Kai segura o braço dele para parar aquilo. Só que o Ora, totalmente fora de si, empurra o Kai no chão e aponta a espada para ele, dizendo que ele não devia ficar se achando, porque não vai ser o melhor lutador de Lag para sempre. Kai responde que não liga para a fama nem para o reconhecimento, porque do jeito que as coisas estão, mais gente vai morrer. Ele fala que ficaria muito mais feliz se pudesse impedir que os macacos atacassem de novo. Mas o Ora retruca dizendo que isso nunca vai acontecer, porque humanos e semi-humanos estão em guerra há gerações, e isso não vai mudar. Só que o Kai se recusa a aceitar esse destino. Finalmente, ele toma uma decisão e sabe o que precisa fazer. Ele volta até a sala do Vedin e pede permissão para investigar o território dos macacos. O Vedin fica um pouco desconfiado, afinal, é estranho o Kai querer sair em missão de novo logo depois de voltar, mas mesmo assim, confia nele. Depois de fazer alguns preparativos, o Kai está pronto para partir. Antes de sair, o Manso dá para ele uma lança nova, já que a antiga quebrou. A Josie também aparece e entrega para ele uma faca, dizendo que quer que ele leve como um amuleto de sorte, e que se estiver em perigo, é para usar sem hesitar. Kai agradece o gesto, mas acha que não merece um presente tão importante. Mesmo assim, a Josie insiste. Ele aceita, mas, enquanto sai da vila, se pergunta se vai ver ela de novo algum dia. Ele não tem certeza se vai conseguir vencer o deus maligno, mas já decidiu que vai tentar. Então tudo que pode fazer agora é dar o seu melhor. Enquanto isso, no deserto, alguns membros do grupo estão cuidando do corpo do Gandalf para que ninguém descubra o que o Kai fez. E lá na Vila dos Scorers, o Kai avisa aos macacos que está disposto a aceitar o pedido deles. Os macacos mal conseguem acreditar, mas o Kai garante que está falando sério. A única condição é que eles prometam não atacar Lag enquanto ele estiver fora. Os macacos juram que não vão mais tentar invadir Lag. Então o Kai se prepara para seguir com eles até a Terra dos Macacos. Mas antes de partirem, o Pollek lembra o Kai que ainda existe muito ódio entre os macacos e os humanos. Se ele entrar no território deles do jeito que está agora, pode acabar se metendo em confusão. Então ele entrega ao Kai uma roupa tradicional dos Corers. Com isso, qualquer macaco que vê-lo vai achar que ele também é um Corer. Depois disso, o Kai vai até a tenda da Elsa para vê-la uma última vez antes de partir. Ele sabe que provavelmente ela não consegue ouvir nada, mas ele fala para ela que a irmã está super preocupada e que vai ficar longe por um tempo, então ele espera que quando voltar ela já esteja melhor. Depois disso, ele sai da tenda, mas para surpresa dele, assim que coloca os pés para fora, vê os Corers segurando o machado que era do poderoso guardião orc, o Adurakan.
O Pollack explica que eles pegaram o machado depois que o Kai derrotou o Adurakan e acham que pode ser útil se ele acabar enfrentando algum inimigo no território dos macacos. O machado é ridiculamente grande para o corpo do Kai, mas mesmo assim ele consegue balançar a arma com facilidade, então decide ficar com ela. Kai e os outros, então, começam a viagem rumo à terra dos macacos. Enquanto isso, lá na capital do Reino Humano, vários nobres poderosos estão curtindo uma festa, até que recebem a notícia de que Lag está sendo atacada pelos macacos. Só que eles nem ligam, afinal, Lag é uma vila afastada, e mesmo que seja destruída, isso não muda nada na vida deles. Na real, o motivo de eles viverem uma vida tão tranquila é justamente porque deixam vilas pequenas, como Lag, se sacrificarem nas guerras contra os demi-humanos. E não tem a menor intenção de mudar isso. Enquanto isso, o Kai finalmente chega à Terra dos Macacos. E a situação está exatamente do jeito que descreveram. Uma neblina preta e espessa cobre toda a região. Eles começam a andar pelas ruínas dos assentamentos e o Kai logo vê um monte de corpos espalhados por perto. Os macacos explicam que aqueles são os que foram mortos pelo diabo, mas o Kai ainda não sabe quase nada sobre esse deus maligno, então pede mais informações para o Pollack. O Pollack diz que nunca viu o diabo pessoalmente, mas conhece a lenda. Ele conta que o diabo é um deus que já apareceu várias vezes no mundo, sempre causando destruição. Da última vez que surgiu, foi o antigo deus da arbitragem que conseguiu derrotá-lo, e essa história foi sendo contada de geração em geração. Por causa da maldição que o diabo deixou naquela terra, as plantas não conseguem crescer e até os peixes dos rios morreram. O Torud então leva o Kai até uma árvore enorme que fica bem no meio da vila dos macacos e avisa que o chefe da vila, Abridor, está lá dentro esperando por ele. O Kai se prepara para entrar, mas não faz ideia do que vai encontrar. Kai é levado para dentro, onde conhece o Abridor. Abridor fica surpreso ao ver que o novo deus da arbitragem é tão novo assim, mas não faz nenhum julgamento por isso. O Kai, por outro lado, fica um pouco desconfiado de encontrar o líder dos macacos, mas o Abridor logo diz que, na verdade, ele não é o rei deles. O Kai tá cheio de perguntas, então pede pro Abridor explicar o que aconteceu com aquelas terras. Dependendo da resposta, ele decide se vai ajudar ou não. O Abridor entende e começa a contar que o diabo foi invocado por causa da escuridão dos macacos. Só que o Kai não faz ideia do que ele quer dizer com isso e pede para ele explicar melhor. Aí o Abridor fala que o rei deles perdeu completamente o juízo, começou a beber, a viver só de prazeres e simplesmente largou todas as responsabilidades. Por causa disso, o povo sofreu muito e foi acumulando rancor, até isso chegar no coração deles. Isso faz o Kai lembrar do que o Nada disse antes de morrer, que o reino dos humanos estava caindo aos pedaços por culpa da postura relaxada do rei, e que não importa se são humanos ou macacos, quando o líder se corrompe, todo o povo acaba sofrendo junto. O Abridor continua explicando. O antigo rei acabou sendo derrubado numa luta pelo poder, e um dos filhos dele, o Shendor, foi para o norte procurando por um novo deus da terra. O problema é que ele saiu destruindo tudo pelo caminho, até conseguir roubar um deus de uma tribo local. Só que isso fez com que ele ganhasse muitos inimigos. E a galera local encheu esse novo deus de maldições. E foram tantas maldições que a pedra divina dele se quebrou. E uma energia maligna tomou conta do corpo do Shendor, transformando ele no diabo. Ele perdeu a razão e virou um monstro. Assim que voltou para casa, a primeira coisa que fez foi devorar a própria família inteira. Ele ficou tão poderoso que ninguém conseguiu detê-lo, e até hoje ele tá solto por aí. Enquanto ele continuar livre, a terra dos macacos vai continuar apodrecendo e a proteção do Abridor vai ficando cada vez mais fraca. Ele rasteja até o Kai e implora por ajuda, porque do jeito que as coisas estão, os deuses podem acabar abandonando os macacos de vez, e eles virarem só bestas sem consciência. O Kai percebe que a situação é realmente crítica e sente pena deles. Nesse momento, o deus do vale começa a gritar dentro da cabeça dele para ir e derrotar o diabo. Então o Kai aceita ajudar e promete que vai acabar com o diabo. Pouco depois, os macacos começam a guiar o Kai até o último lugar onde viram o Shendor, o castelo do antigo rei dos macacos. Eles chegam lá, mas antes de entrar, um grupo de macacos encapuzados aparece e cerca todo mundo. Esses macacos começam a discutir com o Torud, falando na língua deles. O Kai não entende nada, então pede uma explicação. Ele descobre que os encapuzados querem derrotar o Shendor sozinhos e não querem que o Kai roube a glória. O Kai não acredita que os macacos estão brigando entre si numa hora dessas, mas os encapuzados dizem que não precisam da ajuda dele porque a Lady Zaena vai derrotar o diabo sozinha. O Torud fica surpreso de saber que a Zaena voltou, já que nem sabia que ela tinha reaparecido. O Kai pergunta quem é essa Zaena, mas antes que alguém responda, um estrondo vindo de dentro do castelo faz todo mundo sentir o poder imenso do diabo. O Kai percebe que não pode perder mais tempo,
vai direto para a entrada do castelo, e quando um dos macacos encapuzados tenta impedi-lo, joga o cara contra a parede. Os outros seguem o Kai, e todos chegam a um salão aberto dentro do castelo. Lá, encontram vários macacos caídos no chão, com tentáculos saindo dos corpos deles. No topo de um pedestal, o diabo está sugando a força vital deles pelos tentáculos. De repente, o diabo percebe a presença do grupo e se vira para encará-los. O Kai sente na hora que um monstro desses não devia nem existir. Ele já está se preparando para sacar a espada e atacar, mas antes que consiga fazer isso, ouve uma voz feminina gritando com o diabo. É a voz da Zeena, a campeã que os macacos encapuzados mencionaram. Ela parece bem confiante, como se realmente pudesse derrotar o diabo. O Torud explica que a Zeena é a última sobrevivente da família real dos macacos, mas que ainda é muito inexperiente. Por isso, ele não acha que ela tenha o que é preciso para ser a nova líder deles. O Kai fica sem entender qual é exatamente o plano da Zeena para vencer um monstro como aquele. Mas aí a Zeena invoca um Dulf, e o Torud fica completamente chocado. O Dulf é um deus bem poderoso que protege as terras do norte, então não faz sentido ele estar ajudando a Zeena. De repente, a espada que a Zeena está segurando começa a brilhar, e o Polek acha que ela deve estar usando algum item mágico para controlar o Dulf. O Kai fica surpreso, porque nem sabia que existiam itens mágicos capazes de fazer isso. A Zeena manda o lobo atacar o diabo, e ele salta para frente e solta uma explosão de fogo enorme. Só que, mesmo com um ataque tão forte, o diabo não sofre nenhum arranhão. O Kai fica de boca aberta com o fato de que um ataque tão poderoso não causou nenhum dano. Parece que o diabo é resistente a qualquer tipo de ataque de fogo. Então a Zeena vai ter que pensar em outra coisa. Ela começa a entrar em pânico, porque não tinha um plano B caso o fogo não funcionasse. Aí tenta mandar o lobo atacar de novo, mas o bicho já está começando a resistir ao item mágico. Então a Zeena grita pedindo ajuda para o pessoal dela. De repente, alguns macacos correm até o lobo com um punhado de ervas e enfiam tudo na boca dele. O lobo, sem querer, queima tudo com um sopro de fogo e fica completamente chapado. Agora ele não obedece mais ninguém. O Kai pergunta para o Polek se ele entendeu o que acabou de acontecer, e o Polek explica que provavelmente colocaram uma erva calmante na boca do lobo para impedir que ele resistisse à Zeena. Mas se exagerarem na dose, aquilo pode virar veneno, ou seja, estão jogando com a sorte, e o Kai não gosta nada disso. Com o lobo sob controle de novo, a Zeena manda ele morder o diabo. Ele pula e arranca um pedaço do pescoço da criatura, mas acaba sendo coberto pelo sangue do diabo. Assim que o sangue encosta nele, o lobo desmaia. O Kai não entende como o lobo caiu sem nem parecer ter levado dano, mas depois de ver ele em ação, acredita que se os dois lutassem juntos, talvez conseguissem vencer o diabo. O Torud explica que o corpo do diabo inteiro funciona como um veneno mortal, e quem for afetado por ele está praticamente condenado. Esse veneno não vem só do sangue. O pedaço de carne que o lobo arrancou começa a se mover sozinho e começa a sugar a energia vital dos macacos por perto. O Torud diz que muitos do povo dele morreram assim, mas acha que essa é uma boa chance para o Kai atacar o diabo e tentar melhorar a posição do Arabi enquanto a equipe da Zeena está distraída. Só que o Kai não tá nem aí para essa briga de poder dos macacos. Em vez disso, ele corre até o lobo, coloca a mão no corpo dele e vê se ele ainda está vivo. Felizmente o lobo ainda respira, mas a energia espiritual dele está bem fraca e parece que a pedra divina dele foi danificada. O Kai acha que o veneno do diabo afetou tanto o lobo que acabou quebrando a ligação dele com a pedra divina. Se for isso mesmo, ele precisa agir rápido para salvar o lobo. Ele começa a canalizar a própria energia na pedra divina do lobo e sente uma reação elétrica, sinal de que está funcionando. Só que, antes de continuar, ele lembra do que aconteceu com a Elsa e fica na dúvida se deve mesmo usar seus poderes de novo. Mas ele logo se dá conta de que não pode ficar parado pensando nisso agora, já que o Polek e os outros estão lutando para protegê-lo enquanto ele tenta salvar o lobo. Se demorar demais, todo mundo pode acabar morto. Então ele se concentra e mergulha com seus poderes dentro da alma do lobo. Lá dentro, o Kai começa a ver algumas memórias do lobo, principalmente o momento em que a Zeena traiu o povo dele e tomou o controle. A Zeena não tinha nada pessoal contra os lobos, mas disse que precisava do poder do Dulf para restaurar a terra natal dela, e por isso faria qualquer coisa. O Kai vai mais fundo na alma do lobo até encontrar a pedra divina dele. Ele joga mais energia nela, e acontece uma reação que faz a alma do lobo se restaurar e voltar ao normal. Pouco depois, o Kai volta para o corpo e vê que o lobo já começou a se recuperar do veneno, mas ainda vai levar um tempo até ele conseguir lutar de novo. Por isso, o Kai e os outros vão ter que enfrentar o diabo sozinhos, pelo menos por enquanto. O Kai está pensando no que fazer para derrotar o diabo, quando de repente o deus do vale fala com ele e diz que ele tem que acertar a pedra divina do diabo para vencer. Mas não é tão simples assim, já que o Kai nem sabe onde essa pedra está no corpo do monstro. Enquanto isso,
A Zeyena observa o Kai lutando contra o que já foi o irmão dela, e se lembra de como as coisas eram no passado. Ela e o Shender eram forçados a lutar um contra o outro só para entreter os irmãos deles, tudo porque eram considerados os mais fracos. Mas um dia, o Shendor se cansou de tanta humilhação e decidiu que ia partir numa jornada para o norte para ficar mais forte. A Zeyena também já estava de saco cheio de como a família tratava ela, então aproveitou a chance para buscar poder, mesmo que isso significasse roubar ou até matar gente inocente pelo caminho. No fim, ela conseguiu colocar as mãos em um deus que ainda não tinha dono, e com o poder desse deus, ficou forte de verdade. Agora, tudo o que falta é ela derrotar o diabo, e aí sim vai poder assumir o trono dos macacos e mudar esse mundo podre. Ela se prepara para atacar o diabo de novo, mas aí percebe que o lobo ainda está caído no chão. Então ela pula até ele e tenta ordenar que ele ataque o diabo, mesmo ainda estando machucado. Ela está quase batendo no lobo por não obedecer, mas o Kai segura o braço dela e manda ela parar, dizendo que o lobo ainda não se recuperou completamente. A Zeyena fica irritada e diz que o Kai não tem moral nenhuma para dar lição de moral nela, porque ela faz o que quiser com seus subordinados. Mas o Kai responde que não é certo tratar seus companheiros como se fossem ferramentas descartáveis. A Zeyena dá risada e diz que dá pra ver que o Kai é um camponês só pela forma como usa os próprios poderes. Ela ainda acusa ele de ter roubado ou matado alguém para conseguir tanto poder assim. O Kai nunca fez nada disso, mas a Zeyena continua insistindo que ele e ela são iguais, dois fracos tentando lutar contra esse mundo cruel. E ela acha que alguém como o Kai não tem perfil para ser um deus da arbitragem. Enquanto os dois discutem, o diabo ataca com aqueles tentáculos, mas antes que atinjam alguém, o lobo pula e morde os tentáculos no meio, cortando tudo. Todo mundo fica surpreso que o lobo ainda esteja bem, mesmo depois de ter encostado no corpo do diabo. O Polek acha que o lobo deve ter ganhado alguma proteção contra veneno vinda do deus dele, e esse deus parece ser o Kai. A Zeyena perde o controle sobre o lobo, e o item mágico dela se desfaz. O lobo então corre direto pro diabo e arranca um pedaço enorme do pescoço dele com uma mordida. Mas mesmo ferido desse jeito, o diabo continua vivo e se cobre com uma nuvem densa de energia sombria. Essa energia é tão intensa que dá pra ver de longe, até da vila de Lag. Ninguém lá sabe o que é aquilo, mas todo mundo sente que não é nada bom. O corpo do diabo começa a inchar conforme ele suga energia da terra. E o Polek fala pro Kai que, se eles não pararem ele logo, o continente inteiro vai ser engolido por essa escuridão. O diabo volta a atacar com tudo, e os macacos mal conseguem se defender dos tentáculos envenenados. Só o lobo consegue avançar sem dificuldade, rasgando tudo no caminho. Mas só porque ele tem resistência ao veneno, não quer dizer que ele é invencível, e logo acaba sendo amarrado pelos tentáculos, ficando preso no ar. A Zeyena tenta correr para atacar o diabo, mas ela está totalmente fora do alcance dela. O Kai corre para ajudar e empurra ela para longe, antes que se machuque. Quando ele se levanta, vai pegar a espada para tentar acabar com o diabo de vez, mas percebe que a espada dele sumiu. E no segundo seguinte, o Kai é engolido pelo diabo. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou o Flip Senpai e nos vemos na próxima.